Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Eu tô dando cerrado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso! Na cabeça da manhã. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan nesta quinta-feira, um tanto quanto conturbada, certo, Paulinha? Quase nada. Órica. Você está preocupadíssima ou não? Você não tá nem aí? Não, eu tô bem preocupada. Tá bem preocupada. Todos nós. É isso aí, Paulinha. É isso aí. Dica virgem. É isso aí. O barco está Adernando. mano. Muito bem. Não temos Robert hoje? Não temos. Não temos. Também foi preso. Palavras de Sônia otimismo Abrão foi pro com o Globo bebê News. gigante. A Sônia Abrão foi pro Globo News. Sônia Abrão na Globo News já. Famoso 16 toneladas. Parabéns, bola! Obrigado, Rabin. Derrubou o presidente. Qual deles? Michel Tender. O bagulho vai de mal a pior. Você vê que é pra isso, tá? Vamos lá. Se você cansar, aprenda a descansar, não a desistir. Tá bom. Isso é legal. É isso aí, bichão. Boa, milhaço, É mano. isso aí. Quem você convidou? Couve engravida. Conte, João Dia. Olá, Emílio, tudo bem? Estamos aí, Carioquinha. É isso aí. Hoje teremos a presença da Procuradora da República do Ministério Público Federal, doutora Tâmia Danelon. Tâmia Danelon. Tâmia Danelon. Ela é do... E também da presença do Vitor La Regina, aqui da Jovem Pan. Vitor La Regina. Exatamente, porque a Jovem Pan não pode parar, né? O Brasil tá aí pegando fogo com essas notícias aí, com esses últimos acontecimentos, e a gente vai estar aqui com o programa Pânico também conectado com a realidade, com o A programa... realidade eu não sei. Realidade A nua e realidade crua. ninguém sabe qual é. Depende Então, de vamos quem saber. conta Os a fatos, realidade. podemos entrar ao vivo de algum lugar? Nós vamos Não, não vamos entrar de ao também vivo. não? Não vou entrar. Você não quer fazer esse tipo de... Não. Link. Já tem muito aqui na rádio. Vamos ficar só nós aqui que nós podemos Nós dar conta do resolve. Mas se o negócio. Temer pedir uma... O Temer era problema do Temer. E se o Aécio for preso? O Aécio é o Aécio. É verdade. O Aécio é o Aécio. Inclusive, A eu tô qualquer com- momento, o Aécio já está afastado do Senado, para quem não sabe, né? O Supremo já afastou o Aécio e a qualquer momento ele pode ser preso também. A irmã já foi. Então, né? É isso aí, bicho. Tá bom, É isso aí, ô Paulinha. É isso aí. Eu quero a desonesto. sua opinião, Paulinha, antes de qualquer coisa. Ontem à noite, aliás, queria parabenizar a Jovem Pan pela transmissão ao vivo, Carlos Aros. Puxa saco. Não, porque era um horário que seria o horário do futebol. E a Jovem Pan estava ali ao vivo, acho que é um momento histórico no nosso país. O que é histórico pra você? É um momento que tá caindo um presidente atrás do outro. A gente fica pensando se não tem nenhuma pessoa idônea nesse país. Ah, beleza. Bom demais. É uma beleza. Ontem, Outro toda hora hora a gente troca. Não, e sabe o que é bom? Aqui não tem quem pôr lá, meu. Ontem, doutora O bom é Janaína, isso, é. Ontem, doutora Janaína Pascoal entrou ao vivo aqui, Vem, fez uma todo mundo declaração fala. bem Olha acalorada. que momento maravilhoso. Ninguém Janaína. sabe. Ninguém sabe. Não E é sabe. impossível Quero que não ver tenha quem uma sabe. pessoa Tá bom pra chegar aos decente. Hoje no nós governo. temos aqui o Ministério Público. Aham, meu amigo. Eu já recebi o brasão do Ministério Público. Você se caga a hora que chega. Se A hora borra que vem todo. o brasão. Medo. Lá. Entendeu? Você sabe o que é o Ministério Público? Você nem sabe É, o que é não o Ministério tenho Público. Você tá interesse em- vendo como você não é uma tenho interesse em Você saber, não tem, não. não sabe o que é o Ministério. Então vamos explicar direitinho Boa, o boa. que é o Ministério Público hoje. Certo? Aí para sim. lá. É isso aí, Paulinha? É isso aí, bichão. Cadê a turma? Ah, A cadê a turma? Amanda não vem, tá Cadê doente. a turma? Cadê o saco ruivo? Ah, o saco ruivo. Cadê Marina Manteiga? Amanda tá em Portugal. A Manteiga não volta pro Brasil, né, rapaz? Marina Manteiga está foragida. Já fugiu, né, irmão? Ela Temer. Lá no México. Ah, o dela, né? Ela se pirulitou lá para a Arábia, amigão. Já era, mano. É, meu. O Então, primo do coisas... Rabin tá mandando umas piadas também. Ela Temer pelo dela, né? Então, Tem hoje- manteiga que segura. Ah, me deram a passagem, ó, e zarpou, velho. Então hoje... Eu imagino o Lula agora deve estar assim, ó. Pô, que maravilha, hein? Muito bem. Então hoje Tá teremos, feliz. Política. teremos um assunto É, o Brasil bem está... chato, Não. que é política. Esse assunto que Bem. nunca acaba e Ué, nunca... então vamos falar Ó, o outra saco coisa. ruivo aí, ó. Chegou cedão também. Fala aí, saco ruivo.
Revoltado. O que você tá revoltado? E o preço da tequila? Revoltado com esse país, né? O carioca, ele tinha razão, né? Sempre quando ele colocou discursos plausíveis, vi você muito bêbado uma vez quando você falou e você tava certo. O quê? Assistam novamente. Chamou Uma o cara vez, de depois do The bêbado, né? Vodka Brasil, você deu um depoimento muito bonito. Eu assisti novamente, o carioca tinha razão. O quê? Mesmo bêbado. Você lembra o que você era? falou? Qual era o depoimento? Sim. A alternância do poder. Aquele momento era importante, porém... Só que aí você meio que... Não, mas não é... Mas não... Você meio que deu... Você meio que, né? Não, mas o que Torceu um acontece é o pouquinho errado seguinte, a também. Constituição tá aí, nela nós vamos nos apoiar. Nós temos leis pra isso, temos aí... Que lei que tem? Claro que tem. Nem nada, claro os caras que estão tem. roubando Tá lá todo de mundo novo. Ué, quem combinado. roubar vai preso, Ah, e quem roubando for vai flagrado preso. vai pra cadeia, não interessa. O meu problema é que esses Calma, caras, calma. os Ih, olha lá, Não, lá calma. vem, caras lá de vem esquerda aí, O Zé Político. o Lula, todo Lá mundo vem fazer sabe de discurso, tudo. lá, vai fazer E eles discurso. lutam Lá vem pelo o- Lula. Eu não luto por ninguém, eu luto Vai pelo fazer meu discurso. país. Pronto, Um segundo acabou. pra falar um fazer palavrão. discurso. Não é discurso, Marvel Emílio. Vai fazer discurso. Eu não vou defender ninguém aqui. Agora eu vou Já tá defender... defendendo. Não, Já tá defendendo. Mas na época você Já tá defendeu. defendendo. eu defendo Tá o defendendo. meu Meu país. país. Tem meu O meu país. Cazuza. Aqui é o meu país. Ah, aqui é o meu país. Claro. Cazuza. Nós É toda semana um 7-1. E que bicho. mete- Eu não aguento mete na mais um cadeia. 7-1. Toda Não, semana. mas os... Barcelona, Emílio. Emílio, Vamos pra Suíça. Vamos pra presta atenção. Barcelona, Olha vamos pra só, Barcelona. os Estados Unidos estão prestes a Estados Unidos. pichar o Trump. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico. E agora, nesta quinta-feira, nós temos aqui presenças ilustres neste programa. Nós temos aqui diretamente do Ministério Público Federal esta figura encantadora que é a doutora Tâmia Danelon. E nós temos aqui o nosso querido Vitor La Regina do programa Pingo Zuzi, jornalista da Jovem Pan. E temos também o Arthur Molejo Duval, O Arthur. do Mamãe Falei. Mamãe Falei. Mamãe Chorei. O Arthur já esteve aqui. O Arthur é um cara que está acostumado a levar porrada do povo. E nós estamos aqui para poder entender de uma maneira assim muito simples, doutora, este momento que nós estamos vivendo. Primeira coisa que eu gostaria que você explicasse para nós. Nós somos um afegão médio. Você sabe o que é um afegão médio? Não sei. Um afegão médio é um cara que entende as coisas mais ou menos de orelhada. Por exemplo, o Ministério Público. A gente sabe que tem um Ministério Público na bagaça. Fala, ó, o procurador do Ministério Público falando, mas a gente não sabe o que é o Ministério Público. Se você perguntar aqui, ninguém vai te sabe dar uma mesmo, resposta do que é o Ministério Público. Bem, o Ministério Público, ele é um órgão independente e autônomo, tá? Ele não faz parte de nenhum dos partidos, perdão, de nenhum dos poderes, né? Ele não integra nem o Poder Executivo, nem o Legislativo, nem o Judiciário. É uma instituição onde todos os seus membros, sejam os membros do Ministério Público Estadual, que são os promotores de justiça, sejam os procuradores da República, que integram o Ministério Público Federal, são pessoas concursadas, que prestaram concurso. E qual que é a finalidade do Ministério Público Federal? É servir a sociedade. E nós defendemos a sociedade. A atuação mais ampla e principal é a atuação criminal. Então, os membros do Ministério Público investigam, juntamente com a polícia, e processam pessoas que cometeram crimes. Mas também temos atuação na área da saúde, em defesa do meio ambiente, em defesa do consumidor. Tudo que é público, o Ministério Público vai dar uma olhada. Se tiver uma denúncia, ele vai lá e dá uma olhada e aí ele manda pro juiz decidir. Que é o caso Exatamente. da Lava Jax. A Lava Jax, o Ministério Público foi lá, descobriu a treta, Investigou. olhou o Lava negócio, investigou, que é o Dallagnol, que é aquela turma lá de Curitiba, que agora está mais famosa. Foi lá e o Moro é o cara que vai lá e chamega É o juiz. Cumpra-se. Isso é importante deixar claro que o juiz, ele não comanda as investigações, né? O Não juiz, tem ligação. Nenhuma. O juiz tem que ficar afastado, o mais neutro possível. Então, as investigações foram realizadas pela Força Tarefa, que é um grupo de procuradores, juntamente com a Polícia Federal e com a Receita Federal. Então, por exemplo, quando que o juiz vai interferir na investigação? Quando há necessidade de um mandado de busca e apreensão. Aí tem que ter uma ordem judicial. Daí os procuradores vão ao juiz e pedem uma expedição de um mandado. O juiz emite. E depois quando há as investigações, o Ministério Público se convencendo de que aquela pessoa cometeu um crime, havendo provas da materialidade, prova do crime, indícios de autoria, ou seja, evidências de que aquele investigado cometeu um crime, ele oferece uma denúncia criminal, inicia uma acusação criminal.
o Moro, no caso da Lava Jato, recebe a ação e vira um processo e começa todas aquelas sessões de julgamento que têm sido divulgadas na mídia. Muito bem, doutor. Você é muito bonita, Muito bem doutora. explicado. Realmente. Você é muito bonita, doutora. Obrigada. Muito bem. Meu querido Vitor, você que é o cara do Pingos nos Is, que fala muito pouco, que o Reinaldo não deixa você falar. Espero que neste programa... Obrigado. Eu espero que nesse programa... Porque aqui também é a mesma Aqui coisa. também entendi. é. Aqui é a você mesma tá coisa. achando que você O cara vai falar? ganha no grito. A competição aqui é maior ainda. Sim, inclusive. Bem sim. maior. Eu quero saber o seguinte, o que está acontecendo nesse momento dessa situação? Olha, muita coisa acontece nesta quinta-feira, viu, Emílio? O ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O que é um relator da Lava Jato? Boa. No Supremo Tribunal Federal. Veja, no Supremo são 11 ministros, né? É até importante deixar bem claro que esses ministros, apenas 2 vêm do Poder Judiciário, apenas 2 eram juízes. Os demais não eram juízes e foram indicados pelo presidente da República, por vários presidentes. O STF é formado por 11 ministros, né? E há 2 turmas, né? 5 dividida entre os ministros e o presidente. O caso da Lava Jato, ele tramita na segunda turma. Quem faz parte da segunda turma? O Fachin, o Gilmar Mendes, o Lewandowski, o Dias Toffoli e o Celso de Mello, se não me falha a memória, Isso, tá? perfeito. Então, o que é o relator? O relator é aquele juiz que primeiro vai se manifestar no caso. Então, por exemplo... O Joaquim Barbosa foi relator Ele foi- da 470. Exatamente, Joaquim Barbosa foi o relator do mensalão. Então, por exemplo, quando o doutor Janot... Não, eu sei que você conhece. Tô Não zoando. precisa. Não precisa. Quer aparecer na aula de história. Eu quis ajudar, eu quis ajudar. Deixa só, pra não interromper, porque senão vai ficar... Só que dá uma ajudadinha só. Então, por exemplo, quando o doutor Janot pede a prisão do Delcídio do Amaral, por exemplo, que aconteceu, né? Na época tava vivo o Teori, né? Não vai toda a turma opinar, vai primeiro para um relator. É o cara que manda. Como o nome diz, é quem vai fazer um relatório do caso. Então, por exemplo, dos milhares de habeas corpus que já foram interpostos na Operação Lava Jato, sempre é o relator que vai examinar. Então, ele analisa aquele pedido, seja para prender alguém ou seja para soltar, e faz um relatório. E depois, esse relatório é submetido aos demais membros da turma, que podem votar de acordo com o relator ou não. Muito bem. Outra coisa, Emílio, só para ajudar a elucidar essa situação do que ela está falando, a Procuradoria-Geral da República, no caso, também é Ministério Público. E isso, Pode explicar. o Procurador-Geral da República... O Rodrigo Janot, doutor Que é o Vamos cara lá. em Brasília. Doutor Vamos lá. Rodrigo É o cara que Janot. manda em Só todo pra, mundo. só pra dar o brilho, Emílio. Isso, é importante deixar bem claro. O doutor Janot, ele é procurador da República de carreira. Todos os procuradores da República prestaram concurso público, tá? Não há qualquer tipo de indicação política. Menos a eleição, tá? Então, vou chegar lá. A eleição, como é feita a eleição do Procurador-Geral da República? Todos os membros do Ministério Público votam nos candidatos. Agora, estamos em época de campanhas. Tem vários candidatos, porque acaba agora esse ano o mandato do Janot. Então, o Janot foi candidato, ele foi o mais votado pelas 2 vezes por toda a nossa carreira. E os 3 mais votados formam a chamada lista tríplice. E essa lista é entregue para o presidente da República, que ele poderá indicar qualquer um da lista. Mas, geralmente, nos últimos anos, sempre o mais votado foi eleito. Então, embora... Sabatina do Senado. Depois tem a sabatina do Senado, mas nunca houve algum tipo de não aceitação. Então, é importante deixar claro que o nosso chefe, doutor Janot, ele foi escolhido por nós, embora tenha sido indicado pelos presidentes da República. Né? Muito bem. Muito bem. Vitor, Então, com todos esses personagens explicados, né, Emílio? A questão é a seguinte... mais ou menos, né? Mais é ou uma menos puta explicado? confusão. Muita gente. É uma novela da Glória É uma Pérez. novela, cara. 60 personagens. É uma novela. Aos Países altares, diferentes, sem né? A terminar. turma quer tão pouco, cara. Né? então. A turma quer tão pouco, a turma se contenta com tão pouco, né? Não é? A gente só quer comida, diversão e arte. É isso aí. E aí, como é que tá o negócio? Bom, a questão é a seguinte, o relator da Lava Jato, que é o Luiz Edson Fachin, homologou agora há pouco a delação premiada dos proprietários da frigorífico JBS, Joesley e Wesley Batista, que causaram todo esse caos político desde ontem. Então, essa homologação dá a validade jurídica ao acordo que foi feito com a Procuradoria-Geral da República. Lembrando que todas as afirmações que eles deram, que eles fizeram à Procuradoria-Geral da República, eles reiteraram ao Luiz Edson Fachin depois, uma semana depois. E agora a PGR, a Procuradoria-Geral da República de Janot, pode pedir novas investigações com base nesses relatos. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão do senador Aécio Neves, acusado de receber 2 milhões de reais na manhã de hoje. Mas isso estava previsto que o Supremo Tribunal Federal julgasse este pedido de prisão de Aécio Neves.
O ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, negou o pedido de prisão de Aécio Neves e não levará a plenário a decisão sobre o assunto. O plenário agora só avaliará o caso da possível prisão do senador Aécio Neves caso o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a Procuradoria-Geral da República, decida recorrer da decisão do Fachin e apresente novos recursos. Só aí, então, o STF deve julgar esse caso. Então, porque Tem um Senado. Então, ele pediu direto, é porque o cara é senador, ele não pode ser preso, é isso, né? Exatamente. Ele pode ser preso em flagrante delito, tá? Na nossa... Mas isso é um flagrante delito. Ele foi filmado. Sim. Assim como o Delcídio de Amaral foi preso, Mas porque o ele estava Senado em pode flagrante. Sim, porque a partir do momento que um membro do Senado Federal for preso, em 24 horas, essa decisão tem que ser ratificada pelo próprio Senado. Então, o Senado tem que se reunir e decidir se vai manter a pessoa presa ou não. No caso do Delcídio, que foi o único caso da história do Brasil em que um senador no exercício do mandato foi preso, o Senado ratificou essa prisão. Então, agora não tinha essa informação de que o ministro Fachin não deferiu o pedido de prisão, né? Eu não sabia disso, né? Saiu agora há pouco, realmente. Pouco depois do meio-dia, saiu a oficialização, o Supremo já confirmou que Fachin negou o pedido de prisão. Então os velhos vão ter que se reunir, os velhinhos lá vão ficar brigando pra ver se vai ou se não vai. É isso, doutor? Mas afastado ele já tá. Mandou afastar. Quando Afastado já está. como eu expliquei aqui, né? Quando o relator, ele nega um pedido, há a possibilidade de um recurso. Tá? Então, o procurador-geral... Mas isso lá, na turma deles lá. Perante o Supremo, agora a turma vai ter que decidir. A isso. turma vai ter que decidir. Exatamente. Aí vai ficar lá, passa na TV Justiça, a gente fica assistindo à tarde e tal. Eles ficam até a tarde ter uma inteira decisão. falando com aquela linguagem que ninguém entende, né? O que eu acho errado, porque nós, operadores do direito, nós temos que ser claros, tem que ser objetivo para a população entender o que está passando. A justiça não pode ficar completamente distante da sociedade. Tá vendo? Enfim. Eu acho que essa imitação do Marco Aurélio Melo ainda não é a melhor de todos. Mas doutor, como é que tá a situação agora? Como é que tá aí o mercado financeiro? Como é que tá? Como você pode imaginar, a queda da bolsa já chegou a 10% de manhã, agora já é 9%. Dólar 4 pau. Dólar 3,30, então quem comprar dólar agora, quem tinha a expectativa de comprar hoje é melhor deixar para outro dia, para essa situação se acalmar. Ou vende o dólar que tem, meu amigo. Melhor comprar agora, pode subir mais. Comprar agora. A questão que fica agora, né, Emílio, é em relação à base aliada de Temer. O PSDB, que já está com o presidente nacional completamente com um pedido de prisão aí, já pedido pela Procuradoria-Geral da República, o PSDB pode sair da base do governo Temer a qualquer momento. Uma reunião deve ser feita agora em Brasília. E vai ter uma coletiva do Alckmin com o João Dória, às 2 da tarde. O PSDB vai sair da própria base também, porque o presidente dele está envolvido também. E eles estão pedindo a saída do Aécio Neves da presidência nacional do partido. Especula-se que o deputado Carlos Sampaio, que é aqui de São Paulo, PSDB, da cidade de Campinas, ele pode assumir a presidência nacional do PSDB. Agora, o PSDB é o principal aliado do governo Temer. Ele pode desembarcar do governo Temer e isso enfraquece completamente o governo. Há outro partido também, o PSB, já pediu a saída do ministro Fernando Bezerra Coelho do ministério para também já começar a enfraquecer o governo. Reginão, me fala uma coisa, como é que a população... Reginão? Lá Regina, não é? Então, como é que a população vai reagir a isso? Vai ter uma histeria coletiva? Como é que vai ser? Como é que o afegão médico, o Bégio, vai receber isso? Nossa. Pois é, nós temos manifestações já programadas para domingo. Manifestação de quem? Do Kitagari lá, MBL. o japonês? Mas ninguém mais vai isso aí. Meu, os caras não aguentam mais. Chega de manifestação. Cara, ninguém mais quer ouvir conversa mole. Papo furado. Isso aí é tudo política agora. Agora o cara quer se aproveitar politicamente da bagaça. Entendeu? Porque deu um nó tão grande, mesmo lá no judiciário, que os caras não se entendem lá, né? Você vê, não estão se entendendo, mas ninguém mais tá se entendendo aqui. E aí, doutora, o que nós vamos fazer você como procuradora lá? Você que manda no negócio. Não mando. Então, a gente está num momento muito crítico, né? Muito, muito difícil, mas faz parte, né? O meu colega Datão Dallagnol, ele explica o seguinte. Às vezes, o Brasil se equivale a um doente terminal. E às vezes esse doente tem que ser submetido a uma operação. Quando é uma operação, o doente vai ficar convalescente, ele vai piorar por um momento para depois ter uma melhora. Então muitas pessoas estão falando que a economia vai ser afetada, que isso é maléfico para a economia, mas é algo que a gente tem que atravessar. Se a gente quer realmente mudar a situação de corrupção endêmica que assola o Brasil... Mas doutora, não muda. Isso é que eu acho sacanagem. O que eu acho sacanagem é oferecer pro povo que a corrupção vai acabar. A esperança. Entendeu? É dar essa falsa esperança.
é o fiscal do Sarney, é os caras do Lula, é não sei o quê. E os caras continuaram roubando, porque faz parte do jogo roubar. Agora em abril, já no Pô, auge os da caras Lava estão Jato. roubando agora. A Lava Jato Aí já fala, tem não, 3 anos. Agora vocês 3 vão anos se de Lava fuder Jato. aqui, ó. Ó, gente, é o seguinte. Vocês vão se ferrar, vão ficar 20 anos. A economia vai ser mal durante 20 anos e não vai resolver nada, cara. E vai vender esperança que o Brasil vai melhorar. Passou esta tormenta, tudo vai ficar bom. Não Então, vai. acabar com a corrupção é um mito. É impossível se acabar com a corrupção, mas é possível diminuir, é possível controlar a corrupção. Então, isso tudo demonstra o seguinte, que nós precisamos de mudanças sistêmicas. Não é mudança de governo que é meio caminho andado contra a corrupção. A Operação Lava Jato sozinha não vai mudar a situação que nós vivemos de corrupção. Tem que ter mudanças sistêmicas, como, por exemplo, a campanha 10 Medidas contra a Corrupção, que foi uma alternativa proposta pelo Ministério Público Federal para mudar a legislação. Atualmente, a pena de prisão para os crimes de corrupção, a pena mínima é apenas 2 anos. Então, mas fala comigo. Vamos pensar. Vamos pensar. Por exemplo, os empresários que roubaram, estão tudo na rua. Estão tudo em casa. Se vai preso, fica Tão lá 6 na mansão. meses e sai. Então eu falo assim, vamos imaginar eu monto uma empresa, falo, vou trabalhar no governo, vou trabalhar com o governo. Aí eu roubo, dou o dinheiro lá pro governo, pro interesse dos caras e tal. Então, vou roubar. Se der alguma coisa, eu dou uma goelada e vou pra rua. E a vergonha, gente? E o brilho do cara? E a vergonha? O Odebrecht lá vai ser solto agora. Dão tornozeleira com Swarovski. Da H-Stern, Da H-Stern. Tem tornozeleira na Tiffany, doutora. Eu vi uma tornozeleira na Tiffany, Mas, Swarovski. amiga, a gente nunca viu tanta gente sendo presa. Mas Então solta! acho que... Mas quem tá preso? Não, mas acho Falou que existe. assim. Tá preso. Mas acho Falou que assim. existe Fala sim, quem esse que tá movimento. preso. Eu queria saber desse Sérgio movimento. Cabral. Posso fazer uma pergunta pros convidados? Palocci. Mas eu tô falando da me ajuda aí, iniciativa Arthur. privada. Eduardo Cunha tá preso. Não, eu tô falando dos caras que deram o dinheiro. Os empresários. Ué, o Marcelo Odebrecht tá preso. Tá Vai preso, sair, tem fica, não. fica 6 meses, meu. Fica lá 6 meses, não sei o que. Ele vai ter que pagar quantos Fala, bilhões? beleza, eu vou roubar enquanto Não, me olha só, convém. Emílio, em relação à JBS, na minha opinião, não adianta os caras pagarem, a princípio, um acordo de 200 milhões se os caras pegaram quase 9 bi. Esse é o Entendeu? ponto. Esse que é o negócio. O cara vai ter que Porque o devolver cara pro não BNDES, acredita. pra Eu sei, nós Carioca. brasileiros, o dinheiro do Tesouro, que foi usado para a expansão de suas empresas e um esquema de corrupção de campanha, porque o cara dava dinheiro pro cara financiar Dava a dinheiro campanha. qualquer coisa. Ligava lá, não foi lá o negócio. libera. Qualquer coisa. O cara ligou. Ó como é absurdo isso. É, ele ligou pra arrumar um advogado pra ele, pra pagar o advogado. Ele tava Conhece? encrencado na Lava Jato. Sim. Aí ele ligou pro cara com dinheiro de corrupção pra pagar um advogado pra livrar ele, cara. Pois é. Mas tá aí. Agora vai pagar por isso, eu queria Emílio. saber- Carioca tem que Emílio, devolver o dinheiro da Eu sadia queria saber do dos comercial. convidados como que eles receberam essa bomba BRF, Temer outra coisa, ontem à noite. E essa frase que tá correndo o mundo inteiro, né? Tem que manter isso aí, viu? Queria... A frase do Temer. Deu dinheiro pro... que tava falando sobre a mesada Então, do mas Cunha. esse negócio Eu queria do saber Temer- como vocês receberam a notícia dessa Mas, bomba doutora, Temer. Deixa eu perguntar pra doutora. Bomba Temer. Só perguntar uma coisa, é o seguinte. Isso é que eu também, dependendo do contexto, e o Vitor também, vocês que dominam essa área, que a gente não domina muito, dependendo do contexto, porque não vê essa gravação ainda, do Temer, não é? Dependendo do contexto dessa conversa, existe uma outra... Emílio. Dependendo... Não, então, mas ninguém ouviu, ninguém sabe... Tá em suspense, tá em Não é? suspense. Isso aí tá... Gente, Por que eles não divulgaram o áudio, o vídeo desse Porque diz que negócio? o país para Eles se querem o quê? Uma acontecer novela, é isso? Eles querem que a gente sofra muito? Não deve ser isso. Eu não tô a par do caso, né? Eu tenho as informações pela imprensa, né? Assim como vocês, né? Mas, em regra, investigações elas têm que ser um pouco sigilosas para garantir, por exemplo, o efeito surpresa. Porque prisões podem ser pedidas. Se a pessoa ficar sabendo que vai ser presa, ela pode fugir e pode não ocorrer a deflagração de uma operação. Eu acredito, como envolve pessoas importantes do alto escalão da política, eu acredito que em breve o sigilo vai ser levantado e os áudios vão ser divulgados, né? Existe uma aclamação pública, inclusive, Exatamente, né, e é importante ser divulgado. Mas fazendo um gancho que você falou das prisões, que os colaboradores vão ficar pouco tempo presos, que eles estão em casa, essa é uma realidade do nosso sistema. Eu pergunto aqui para vocês aqui da mesa, quem que vocês conhecem, tirando a Operação Lava Jato e tirando a Operação Mensalão, pessoas poderosas que estão presas até hoje? Ninguém.
O juiz Nicolau tá prisão Nicolau domiciliar. tá em cana. O Luiz Estevão. O E o juiz Marcola. Rocha Matos. Mas eu digo assim, de grandes corrupções. Então, essa... Goleiro Bruno também tá preso. aí homicídio. Não vamos esquecer dele também. Mas é homicídio qualificado. Eu jogou um O pouquinho. problema da Lava Jato não está na lei da delação? Então, só um minutinho. Desculpa, senão eu Peraí. perco o raciocínio. Isso, é desculpa. muita coisa. Então eu tô falando, desculpa. É, Eu tô falando doutor, de... O doutor, quando fala, todo mundo cala a boca. Deixa o doutor falar. Não, desculpa. É que assim, esses exemplos que eu perguntei pra vocês é de corruptos, né? É muito difícil ver poderosos envolvidos em esquemas de corrupção. Por quê? Porque o sistema é falho. A nossa pena é muito baixa. Então, de fato, quando você vê assim de fora, não é justo esses executivos que pagaram milhões de reais com dinheiro público, porque não é que o dinheiro saia das empresas, não saia da Odebrecht, não saia da JBS, saia da onde? Do BNDES, saia dos cofres da Petrobras. Do Tesouro. Agora, é aquela pergunta que a gente faz. Se vem um delator que diz que vai entregar um peixe grande, que vai entregar um grande político, eu pergunto pra você, Emílio, você concordaria em dar um benefício desse, ele ter uma prisão domiciliar, em troca de ter um grande político e milhões devolvidos? Eu acho que todo mundo tem que ir pra cadeia. Tanto o cara da empresa... Mas aí não vai entregar, Emílio. Delação. Vai em cana, vai em Mas cana aí não entrega. também. Mas Ô, não doutora, pode ficar um doutora, ano, mas vamos lá. Mas não é questão de Mano, um é ano. muito pouco. Olha só, vamos lá. No caso, o Marcos Valério, vamos dar um exemplo. Ele já foi condenado, uma grande condenação, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que dizem que não pune ninguém. Uma das maiores condenações de corrupção do país, e colarinho branco, foi o caso do Marcos Valério, 40 e poucos anos, se não me engano, de pena pela 470. A pergunta que fica é, a delação premiada, ela não pode ser dada após o cara ser condenado. Não é verdade? Pode. Então, mas você acha que não é ruim? Eu acho que deveria não ser... Se ele for condenado, já era. Entende? Eu acho que não, porque, no meu ponto de vista, a delação premiada, ela é boa para o investigado, para o réu e também para a própria sociedade. Porque a gente não pode esquecer que a delação premiada, a pessoa não aponta só o dedo para outras pessoas. Ela não só diz, aquele recebeu propina, tem que ter uma confissão, a própria pessoa reconhece o que fez de errado e também tem a devolução do dinheiro desviado. Então é muito importante que esse dinheiro volte. Mais ou menos. 200 milhões da JBS no acordo de leniência é muito pouco. Mais ou menos. Vai muito saber pouco. onde estão o dinheiro desse cara. É tudo bi, doutora. É, muita grana. Não é pouco dinheiro, é tudo bi. Mas, por exemplo, um ex-diretor, o Pedro Barusco, devolveu 300 milhões de 100 reais. milhões, 100 milhões de dólares. Dólares, Isso aí. né? Então, veja, é um dinheiro muito significativo. Então, por isso que é importante, numa colaboração, cada um tem que ceder. Então, nesse ponto, o Ministério Público cede um pouco, em vez de pedir uma prisão, que dificilmente a pessoa ficaria mais de 2 anos preso, tá? Porque no Brasil reina a impunidade dos poderosos. E, em contrapartida, essa pessoa indica outras pessoas e o dinheiro... Agora eu entendi. E é bom a gente deixar claro aqui pra quem tá ouvindo. Porque como eu também não entendia. Quer dizer, se esse cara for condenado, mesmo que ele seja condenado, ele só vai ficar 2 anos na cadeia, é isso? Depende do acordo celebrado. Com Marcelo Odebrecht, ele tá há mais de 2 anos preso. Me parece que Não chegou a 2 anos ainda. Não, mas por que o Marcos Valério vai ficar 40? Porque aí ele foi condenado. Porque não tinha lei de delação premiada na época, Emílio. Na época não tinha. Mas a doutora falou aqui, ela foi clara. Ela falou aqui que as leis são fracas, vamos usar esse termo, lei fraca, pra quem faz corrupção. Pra quem é poderoso. E o Supremo botou o cara 40 anos, a mulher do Banco Rural também. Peraí, calma. Então, quer dizer, o Odebrecht podia ficar 40 anos. A princípio, sim. Então Tá. Emílio, mas lei o não é foco... fraca. Emílio, Peraí, mas deixa eu é falar. pra combater o foco, Emílio. Que foco? O foco, que não adianta você prender o empresário... o Odebrecht Mas eu também sei, é o foco, eu sei, mas porra. eu queria desbandar e debandar a política, que é desmontar, no caso, desmantelar essa ordem política do país. Não adianta prender o empresário se o político continua impune, porque o político não aparece, e agora tá aparecendo, graças à delação premiada. Sim. Esse é o ponto. Sei, Carioca, mas os dois são corruptos do mesmo jeito. Ok, mas aí nós precisamos Qual é a saber. diferença O político precisa qual é a entender que diferença ele não do pode mais fazer isso, que ele vai pra cadeia. Esse é o ponto. No meu ponto de Ele é o vista- nosso representante Eu sei, lá, mas, Emílio. mas o cara que é Aí empresário vai aparecer não. outro empresário. O cara que é empresário não, ele vai lá e fala, eu vou goelar ele, eu vou ficar livre. Não mas adianta só matar mosquito, tem que tirar água parada, porra. Mas entendeu? o problema não está na delação após a prisão, porque depois de preso, a delação é muito boa para quem está preso nesse momento. Não seria melhor aceitar a delação apenas só antes da prisão ou durante a investigação? Então, eu vou até trazer um dado que existem muitas falácias em torno da Lava Jato, né? Uma das falácias, uma das
mentiras, é que a Lava Jato prenderia as pessoas para obrigar a pessoa a delatar. E não é verdade, porque mais de 70% das colaborações premiadas foram realizadas com investigados e réus soltos. Tá? Então não é que as pessoas são presas para colaborar. Outra coisa, em 100% dos casos de colaboração premiada, que é vulgarmente chamado de delação, os delatores procuraram o Ministério Público Federal. Então estou falando isso para não se entender que a pessoa é presa com o intuito de que faça colaboração. Exatamente. Mas ele já não vai com a intenção de delatar para se livrar de pena mais, dar uma baixada na pena bola. mais longa. Evidentemente, a pessoa que está presa, isso não deixa de ser um estímulo para ele acabar falando, evidentemente, mas não que as pessoas são presas com esse objetivo. As pessoas são presas preventivamente quando tiver os requisitos previstos na lei de processo penal que embasam essa prisão. Doutora, mas foi um golpe de mestre o dono da JBS ter gravado o Temer, não foi? Não, mas isso aí não pode, viu? Pode, mas gravou e... Produzindo provas, como é que é, doutora? Você pode explicar isso melhor? Não, mas ele foi orientado pelo Ministério Público. Sim. Falou, leva o gravadorzinho. Pode produzir prova, tem isso também. Grava Pelo lá o advogado negócio, dele. quer dizer, porra, é Se o mal. Não vale. tivesse feito Não isso, vale. Se o Odebrecht JBS. tivesse feito isso, ele estaria em Nova York agora. Então, Não, eu sei, o cara Marcelo? chegou... Não, Marcelo não. Não, ele chegou lá, eu acho que foi assim. Ele foi um golpe de mestre. Golpe de mestre Mas quem? pra mexer com o rato, você tem que enfiar a mão na sujeira, né, meu Você amor? não Produziu acha, Arthur? Queria saber a prova. opinião Boa, do- Evandro. Prova, Emílio. Cavou o pênalti, como diria. Sim. Né? E JBS Estimulou o olhando diálogo, com a né? fita. Hein, doutora? Estimulou a conversa, E nós? E nós? como assim? Porque é o seguinte, eu acho que o princípio o Estado é muito poderoso. Vocês são muito poderosos. Vocês tiram a gente de circulação, põem a gente na jaula e cumpra-se. verdade. Emilinho, vai lá e cumpra-se. Cumpra-se, você tem que Cesta cumprir. básica. Porque a medida judicial é a última coisa que a gente tem de liberdade, de tudo que você imaginar, certo? O princípio da justiça é esse, não é? É a nossa última instância que você vai é na justiça. Aí você é a coisa mais fraca, o indivíduo é o cara mais fraco numa sociedade, que tem o Estado forte, que tem poder de polícia, que usa arma, que tudo. Se acontece isso com a gente, imagina, doutora, nós lá, eu, com o terninho... Emílio Saldi. Terninho da Colombo. O terninho da Colombo fala, é o seguinte, cara, Fazendo delação. você vai em cana. A culpa é do Tutinha. Não é bem assim, O Estado né? não fica com muito... Você entendeu, Vitor? Sim, eu Você entendi. Tem entendeu? um outro lado que você tá fortalecendo Você a tá opinião pública. Entendeu? E aí isso daí também... Não, mas Por quê? alguém tem Essa- que colocar ordem na bagunça. Sei, Emílio, mas daí Eu sei, nunca vai mas é acontecer muito nada, poder. cara. É muito poder. Então, mas se só- não tivesse poder, a gente vai pra onde, cara? Porque eu entendo o seu lado. Você colocar, você tá dando mais voz tem que pros colocar caras, nessa- agora eles têm mais autonomia. Mas e aí, a gente não vai fazer nada? E nós? Sempre vai E ter. se vem no teu... Aí eu vou pagar, porque se eu fizer alguma coisa errada, eu tenho que pagar. Mas não é isso, é porque todo mundo acha Boa, gordão. que age certo, até o momento que acontece Que tá no alguma seu coisa. loló. Mas ontem eu tava ouvindo, vou citar novamente, a doutora Janaína Pascoal falando ontem à noite aqui, que é muita, eu acho que esses governantes, eles pensam que não existe, que é muita, que não vai ter punição, porque a gente não tá falando de um áudio que foi vazado há 2 anos atrás. Foi vazado, né, Vitor, há 1 mês atrás, a coisa de 1 mês atrás. Então, no meio de uma lava-jato, é achar que não vai ser punido para que aconteça isso. E sim, existe punição. O Temer vai ter que renunciar e a coisa tem que mudar. E acho que isso é muito válido. Por isso que eu acho que é um momento histórico. E acho que parece que não existe ninguém idôneo lá, Que mas momento alguém histórico. deve... Mandou bem, Erundina. Deixa eu falar, Erundina. Presta atenção, Erundina. Redondina. Eu acho. sua mãe. Deixa eu perguntar pro Vitor. O Vitor é um cara mais centrado, é o único que está... Ele é filho do João Dória. Isso, é o único que tá de paletó aqui. Luciano Huckzinho. A Bola, me doutora defende. tá aqui, tudo bem. A doutora representa o Ministério Público. Que é o que ela explicou. É um órgão independente que meio que fiscaliza as cagadas. Ou seja, ele é um cara que tá lá olhando a sociedade e ele é o olho, mais ou menos o olho da sociedade que fica lá. Ó, isso aqui tá errado, isso aqui não tá funcionando, tá, não sei o quê. E o juiz que decide. Porém, o que parece que a gente tá vendo é que ninguém tá se entendendo mais. Nem os poderes se entendem mais, não temos mais, o executivo tá naquele esquema, quando parecia que a coisa ia mais ou menos, pá, vem um 7-1. E agora? Quem vai? A Carmen Lúcia que vai? A veinha lá que vai lá? Ai, velho, tudo bem, menina? Faz o Ela que vai? Quem Tá te ouvindo, cara? Emílio. Supremo, Não sei, cara, mas precisa ter. Não, peraí, calma. Peraí, Paulinha, peraí. explicar no começo. Deixa o Vitor falar, o jornalista, depois, constitucionalmente,
a nossa procuradora vai falar. Desculpa eu estar falando assim, mas é pra turma Mas entender. tá bem. Tá bem de idade. A turma entende. Assim. Vai lá, Vitor. O que acontece? Se Temer renunciar, eleição indireta. Primeiro 30 dias com o presidente da Câmara, como presidente da República, Rodrigo Tá Maia. pedido também, 60 dias, 60 dias, para a convocação de uma eleição indireta com todos os deputados e todos os senadores. Qualquer pessoa pode se candidatar nessa eleição indireta, inclusive, como você falou, Carmen Lúcia. E Luciano Huck também. Luciano Huck também, se quiser. Meu pai. Mas o que acontece? Até o Lula, se quiser. Então, até o Lula, se quiser. Vambora. Mas o que acontece? Não vai ser uma eleição direta. Tem muita gente falando no Twitter, muita gente falando nas redes sociais diretas já, muita gente gritando direta já. Não existe essa possibilidade constitucional, ao não ser uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional. Isso é em caso de renúncia, também em caso da cassação da chapa Dilma Temer, o TSE vai julgar a chapa Dilma Temer. A delação da JBS não tem nada a ver com a chapa Dilma Temer, mas o TSE pode, por meio de uma válvula de escape institucional, ou seja, pensando na estabilidade do país econômica e política, pode determinar que o Michel Temer saia do cargo, e aí é o mesmo caminho, eleição indireta no Congresso Nacional. Então quer dizer, no final da história, eu acho, a minha humilde opinião, quem vai decidir esse negócio é o Supremo. Sempre. Não é, doutora? Então, o que ele afirmou é isso mesmo, tá bem correto, né? Eventualmente uma renúncia do presidente, uma cassação da chapa e até uma terceira possibilidade, caso se comprovem esses fatos, né? Eu tô me baseando no que a imprensa tem noticiado, né? A eventual responsabilidade criminal do presidente pela prática de um crime comum, não seria um crime de responsabilidade. E aí o Procurador-Geral da República poderia oferecer uma ação criminal contra o presidente. Eu sei, doutora, mas pensa comigo. Nós somos eleitores, nós somos tontos, que vamos lá e votamos e acreditamos. Que vende a esperança, o cara vai lá, vende, o cara vai votar. Você escolhe um candidato, vai lá e vota. É um poder, certo? Sim. Você tem o poder executivo, poder legislativo, os caras que fazem as leis, que é o Senado, a Câmara dos Deputados. E nós temos o nosso querido Temer lá, que faz o executivo, que faz as coisas, certo? Isso. Se nós chegar, porque o que aconteceu com toda a história da Lava Jato? Os políticos são desacreditados. Ninguém acredita, nem entre eles. Um tá saindo que é pra angariar voto. O PSDB, se sair do Temer agora, ele tá pensando se manter no poder em 2018. O cara do outro partido tá lá e fala, não, tô no meio disso aqui, vou sair fora pra ganhar lá na frente, certo? Esses caras, o povo também não acredita. Se colocar qualquer cara ali, porque não chamegou, não foi na urna votar. Entendeu? Não tem não representa ninguém. Que é o que aconteceu com o Temer. O Temer não representava ninguém também. Ele foi meio de gaiato. Então o que acontece? Ele era vice da Dilma. Ele apareceu na urna eletrônica. Peraí, carioca, peraí. Tá falando do afegão médio, cara. Se não fosse a Dilma, se não fosse o Temer, a Dilma não estaria Eu eleita. sei, eu tô falando pra opinião pública. Ele não existia no imaginário popular. Sim. Então quer dizer, quem vai ganhar com isso é o judiciário. Porque é o cara que vai, fala, deixa com a gente, joga a bola aqui pra mim. Uma figura neutra. Que eu mato no peito. Mas é ruim, né? Posso fazer só uma observação? Mas pra levar até 2018? Não sei, porque agora tem que levar até 2018. E como vai ser isso? Vai ser um inferno. Só uma informação que tá circulando hoje. Carmen Lúcia, de fato, presidente do STF, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, são cotados para disputarem a eleição indireta no Congresso Nacional. Tá vendo? O cara vai ter que... Emílio, como é que ele... O careca. Olha, a economia está caindo. O carioca faz... Nós dos 20% a população, vamos passar os juros para 7% junto com a taxa Selic. Emílio, rapidinho, agora eu tenho um dilema. Eu tenho um dilema com a doutora. Ela que é do Ministério Público, da Procuradoria, Procuradora da República. Vamos tentar separar os crimes, se há uma separação ou não. É uma questão, uma pergunta e uma dúvida que eu tenho. Há uma diferença entre o crime do Aécio Neves e do Michel Temer? Em que sentido? O Aécio ligou pedindo dinheiro para pagar o advogado, segundo o pedido do Rodrigo Janot, né? O Aécio ligou pedindo 2 milhões para arrumar a sua defesa. No caso do Michel Temer, do presidente... O cara ligou para o... Não tô defendendo. Não, para, Emílio. Se eu começar a defender, eu vou falar quem você defende aqui. É uma questão...
beleza. isso, meu, você tá louco. É linha de raciocínio, cara. Você fica querendo desmantelar uma linha de raciocínio. Eu sei o que você vai Porra, falar. mas não adianta você Quem que querer eu colar defendo? adesivo Então em mim que fala você não vai quem- colar, meu quem irmão. Emílio defende, agora fala. Não é defender. Fala quem eu defendo. Não tô defendendo, tô querendo... Tá louco, meu. Eu não tô Você tá louco. doente. Eu não tô doente. Quem Fala tá é quem eu você, defendo. porra. Vamos Hã? chamar um Fala quem eu comercial. defendo. Não, vamos lá. Você tá dizendo que eu defendo o Temer, eu não tô defendendo o Temer. Eu tô querendo entender a lei, é diferente. Como você tá dizendo aí anteriormente, a lei é pra mim também. É isso que eu tô querendo saber. E esse é o ponto. O Aécio ligou pedindo dinheiro, então ele cometeu o crime. No segundo episódio com o presidente, o que foi dito ali? Vamos lá. O cara ligou para o presidente dizendo: tem um presentinho para calar a boca do outro. Ok? Então foi uma cavada de um crime. Uma pegadinha do malandro. Pegadinha de Jesus. É isso que eu quero saber. Eu sei, cara, mas o cara é presidente da República. Mas aí você Ele defendeu não pode, a ele Ele tem que não ser pode idôneo, falar ele tem que isso ser em momento Emílio, algum. ninguém está dizendo que ele pode ou não. Eu estou dizendo se vale ou não perante a lei. Aí é com a procuradora. Essa é a minha pergunta. Como assim? Se essa gravação teria validade? É porque uma foi uma prova produzida, a outra não. O cara ligou pedindo, é crime. Ele ligou, ó, me dá 2 milhões, tá aqui, eu preciso pra pagar minha defesa. Ele ligou e cometeu o crime. O presidente foi envolvido num crime. Esse é o ponto jurídico, não é o Até que ponto ponto ele é culpado, moral. de verdade. Entendi. O cara ligou para o presidente dizendo: Não, eu vou dar não, por não, livre e espontânea não, vontade não, esse não, dinheiro. não. A história do Temer é a seguinte. O cara foi lá, falou, eu tô precisando do negócio. Ele falou, procura tal pessoa no Paraná. Ele tem uma treta de 40 milhas. Não, pelo que eu sei, o cara ligou para o presidente dizendo: eu ele vou foi dar o lá, dinheiro. Ele foi lá no Jaburu. Mas ele sugeriu, Foi no né? Jaburu. A história é a seguinte. Explica o que aconteceu. Tá dando pra entender. O cara o JBS Foi na Paulinha. encheu o saco do Temer. Porra, eu preciso falar com você, o Temer. Não dá, tá, não sei. Porra, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. Ele falou, tá bom, cara. Vem aqui no Jaburu. Tá no Jaburu? Tô. Foi lá com o gravadorzinho, tá, não sei o quê. Falou, ó, eu tô precisando resolver um pepino de 40 milhões. Aí ele falou, procura tal pessoa que tá em Nova York agora, que é um deputado. Rocha Loures. O Rocha Loures. Procura o Rocha Loures que ele resolve tudo isso pra você. Foi pedir um favor. E aí ele continuou com a história. Falou, ó, tô mandando 500 pau lá pro Cunha. Ele falou, continue mandando. Porra, isso não é crime? Claro Um que é. presidente Ele deu da autorização, ele República, autorizou. O cara que usa Fica quieto. faixa. Tá brincando, pô. Hã? É crime do mesmo jeito, Menino, são dois mas crimes não é diferentes. isso. Crime. Vai lá e produz o crime. Ah, mas é crime do Mas mesmo é jeito, cúmplice, cara. é do mesmo jeito. Deixa a doutora falar, a doutora tá aí pra falar, procuradora. Por favor, procuradora. Mas a doutora não é juiz, é o Eu Moro. sei, mas ela entende das leis, coisa que eu não entendo. É possível ou não? Eu tava ouvindo Ives Gandra. Ele tava Ele tá falando. muito velho. Não, mas ele tava falando justamente hoje sobre isso aqui na Jovem Pan. velhinho. Ele estava como um grande jurista e reconhecido como ele tava falando, o problema é a produção, é a pegadinha, é a produção do crime, montar. Você Mas não por pode uma produzir questão de dignidade, provas ele teria contra que si, renunciar e cara. ponto. Se estiver envolvido, sim, ele tá Não, mas envolvidaço. ninguém tá dizendo que tá envolvido, não. Isso é um outro problema. Tô dizendo que especificamente esse ponto é uma produção para um crime. Olha, eu vou lá. Uma emboscada. você tá falando. Exatamente. Eu Mas vou foi lá. dos dois foram Não. O Aécio ligou pedindo um negócio. É diferente. Ele ligou pedindo. Agiu em primeira O que pessoa. o Carioca tá querendo dizer é que que eu no acho caso em do primeira Temer pessoa. não teria como comprovar o crime. Não é isso. Como não? Não é Calma aí. comprovar. Doutora, é por favor, pegadinha. pode falar, Eu pode pegadinha, eu vou lá, Emílio. Emílio, eu sei que o Emílio não sei o que, mesma coisa. Vou dizer aqui, vou tentar elucidar. Emílio, eu vou pegar uma paniquete, ó, vou jogar lá pro Emílio, ele vai morder. Se E bota o câmera. Eu sei, mas não se ele pode. Vem me acusar que Ô, você irmão, tá me Não, acusando não tô de te já tá acusando. falando, não vai falar é nada produzir disso, provas. Ele Deixa tá eu muito idôneo. explosivo, você tá muito explosivo. Não tô Se explosivo. o Emílio pegar Doutor, a paniquete, ele não tá é, ocupado. é o seguinte, politicamente, ou sei lá, juridicamente, não digo, mas politicamente um presidente da República não pode mentir, não é? Se tá gravado e ele falar que não aconteceu, acabou. Sim. Acabou, presidente. Pode ir embora, pega as coisas. Politicamente ele tá morto. A dúvida do cara é que eu entendi. É legal. Na vida Se a prova foi produzida ou se não foi produzida. Né? Então, é muito difícil a gente que é operador do direito falar sem olhar os autos, sem ver a investigação, tá? Então eu vou falar assim, hipoteticamente, dando análise jurídica.
sobre o que está sendo veiculado na imprensa, tá? Então, a princípio, essa suposta gravação realizada por um investigado é a chamada gravação ambiental. Ela é possível essa prova, tá? Não é uma prova tida como ilícita. É possível, sim, uma pessoa gravar uma conversa, assim como foi feita pelo filho do Cerveró, no qual ele comprovou a prática que estavam tramando a fuga do Cerveró para que ele não realizasse a colaboração premiada. Então, a princípio, claro que uma coisa é falar com base no que está sendo divulgado na imprensa, sem ter uma nota formal sobre isso e analisar o processo. Mas, a princípio, é possível sim, tá? Comparando as duas condutas, são condutas parecidas, né? A partir do momento que um deputado, um membro do parlamento ou do Senado pede uma quantia, ele está solicitando ou exigindo uma vantagem, a princípio ilícita, né? Por que uma pessoa que está envolvida numa operação policial vai pagar o advogado de um senador também investigado? Então, tá? mas aí ele justifica dizendo que não, isso não era nenhum benefício que eu ia dar. Era um empréstimo, era um lance pessoal. Né? Tudo isso tem que ser... É o que ele falou. Tem que ser provado. Não dá para se ter um convencimento com apenas uma conversa. Tem que ver todo o apanhado da situação, todo o conjunto da obra, para ver qual era a relação dele com esse investigado, para tentar demonstrar, sim, que havia um ato de corrupção. Né? Então, em relação à conduta do presidente, a princípio, aparentemente, é grave isso, é muito sério. Parecia que, de fato, estava sendo oferecida essa vantagem para comprar um silêncio e estaria se obstruindo a investigação. Porque É grave. O que é gravíssimo. Porque a partir do momento em que você compra um silêncio de investigados, de condenados que estão presos e que poderiam colaborar com a sociedade, com a justiça, isso é muito grave. Doutora, se você é flagrada, desculpa, não é o caso, tá? É só uma hipótese. Vamos dizer que o seu irmão tomou um álcool e pegou o carro. É a mesma análise, vamos lá. Parou a lei seca. A lei seca parou ele. Ele não é obrigado a produzir prova contra ele, botar a boca no bafômetro. Ele pode negar. Então, mas aí não é produzir prova, você está partindo do pressuposto que ele teria sido induzido a falar, né? Então, por isso que a gente tem que analisar tudo. Não dá pra gente se basear numa notícia de jornal. Nós temos que ouvir os áudios. Tem que ouvir os áudios, tem que ver todo o contexto. Então, eu não sei porque que esses Mas o Temer não quer que aparecem. divulgue o áudio inteiro, porque justamente ele fala que não é, pode ser que tá fora do contexto. Essa é a defesa dele, mas também que precisa falar alguma coisa. Mas a gente, Justamente o que você tá falando. mas a gente tem que falar da defesa. A defesa é o nosso maior direito, né, doutora? Todo mundo tem o direito de defesa. Até o Lula, todo mundo. Eu acho que o Lula tem todo o direito de se defender. E a sociedade tem o direito da punição dos culpados também. Claro. Bem mais forte Muito do que a bem. defesa dele. Vocês permitem eu fazer um break Eu aqui? tô adorando, pra mim não teria break. Tá muito bom o assunto. Você que manda, Evandro, vamos continuar. Vamos continuar. Muito bem. Pra mim, Então daqui a aqui. pouquinho a gente volta. Hoje, a presença da doutora... Como é que faz? É Tameia? Tameia, isso. Tameia Danelon. Tameia Danelon. Também é difícil a entrevista. O que a gente pode falar de Joesley? O que a gente pode falar de Joesley? Depois o Vitor vai imitar a Marina. Joesley é complicado. Daqui a pouquinho a gente volta. O que foi, Paulinha? O que você tá nervosa? Mesa muito nervosa aqui hoje, todos preocupados com a situação do país. Tomamos essa virada aí. Parecia que a coisa ia, mas mais uma vez a coisa não foi. Como sempre. Na hora que tava melhorando, vem Aquele essa momento. bomba. Certo, Paulinha? Certo, Paulinha está revoltada. Não só eu, né? E nós queremos saber o seguinte. E a coisa que eu fiquei mais chateado ontem foi assistindo ao JN, Jornal Nacional. E aí estava lá o Wesley Safadão, a repórter. Joesley Safadão. Ela não estou aqui em frente do aeroporto, do apartamento. Aquele puta apartamento na Quinta Avenida. Nossa. O cara deixou nós aqui nessa situação, lá, Regina. Hein? Os brother. E agora, cara? Jogou o cara o país tá lá. no Você centro. viu o cara tá lá? Você viu o apartamento do cara? Não É só lá no ele, mas Trump o Tower. na não é? Trump Tower, onde tá também o Marim, né? Então, Lembra do Marim? O Marim também tá lá. E a justiça deu pra ele imunidade total. Porque ele deu a goelada. Pra ele e pro irmão. Imunidade total. Ó, pode ir embora, pega Mas tudo. você imagina o que o cara ofereceu pra ter essa imunidade. 250 milha. Você imagina o que ele ofereceu 250 milha. E umas gravações. Né? Umas belas gravações. E as gravações. Que os caras bolaram. Pois é. Não é muito
Ô, Vitor Então. La Regina, eu vou ser honesto com você agora. Não é muito justo isso. O caso Não do é Pedro muito Barusco é demais também. São mais de 300 muito milhões de reais justo. desviados. eu E queria ele fazer- está vivendo no eu interior queria do Rio de fazer Janeiro, uma- tranquilamente, dando eu aula. tenho, doutor, eu posso emitir minha opinião aqui, mesmo que seja uma porcaria, certo? O princípio da democracia é esse, Liberdade não é? de expressão. Você aceitar a opinião do outro cara. Mas você acha justo? Eu não acho muito justo isso. Então, na verdade, não ocorreu uma imunidade total, Tá né? falando aqui. Mas ainda é muito cedo para tirarmos conclusões, porque o investigado Joesley, ele está envolvido em vários escândalos, e existe vários inquéritos policiais. Então, ainda é muito cedo para a gente tomar qualquer tipo de conclusão. Eu acho melhor esperar um pouquinho as investigações se avançarem, ver quem vai ser acusado, quando vier à tona, quais são os benefícios oferecidos e aceitos por esse investigado. Ainda é muito cedo, acho, pra gente já formar uma posição. Mas é aquela coisa, na colaboração premiada, diante da impunidade que assola o país, sempre a gente tem que pôr na balança. O que é melhor? Que uma pessoa fique preso por 5, 10 anos? Ou é melhor que ela fique pouco tempo preso e, por outro lado, ela entregue outros participantes, pessoas graúdas, e que ressarça parte dos desvios? Então, mas aí no final só vai ser preso, o Barba e o Temer. Ao contrário, a delação é justamente para que um ajude a prender outros, inclusive Mas mais quem que tá grosos. preso? E uma coisa que ela falou que eu achei interessante é o seguinte, eu acho que a gente não deve só ficar matando as moscas, a gente tem que tirar o presunto podre da sala, cara. A gente tem que usar isso para que a gente mude o Brasil de maneira estrutural. Mas não muda. Isso é ilusão. Não, mas isso é Emílio, sonho. Isso é esperança. Cara, isso é esperança. Mas, Emílio, esse discurso de isso é muito perigoso, Deixa eu falar. cara. Titio Fidel me explicou uma vez. Estávamos em Varadeiro, eu e Daniel Zuckerman, certo? Titio Fidel nos chamou. Falou: Zuckerman, Zurita, vem cá. Charuto. Titio Fidel, com charuto, quer uma Havana e tal. Ele falou o seguinte: cara, não se engane. Por quê? Porque a corrupção e a política sempre vão estar lado a lado. Elas sempre vão existir. Por quê? Porque se eu sou presidente e você trabalha comigo, eu vou deixar você roubar porque você vai estar na minha mão. Você vai ser sempre meu aliado. O sistema não funciona. O sistema não funciona. Emílio, então qualquer cara... É no mundo inteiro. Então, é no mundo inteiro. Qualquer cara que chega pra você e fala, eu vou acabar com a corrupção, ele tá mentindo pra você. Emílio, Ele então só cada um quer faz se o que manter quer, no pronto. poder. Ele só quer... Eu sei, Paulinha, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que isso aí Mas nunca vai acabar. com isso eu É concordo. mentira, é pra ganhar voto. É pra ganhar poder. Mas o que ela falou é justamente o Doutor, eu contrário. tô errado? Ou o Fidel está errado? Ou o Ministério Público está certo? Quem vamos- está vamos- certo deixa eu- nessa Não, é que assim, história? o que eu- Doutor, o que você acha, Calma, Vitor? deixa ele falar. Você acha que o Fidel tem razão? Eu acho. Você acha que o Fidel tem razão? Eu acho. É. Eu acho. O Fidel falou isso pra falou, gente. Ninguém falou. tá aqui Ele falando falou que isso vai pra gente. acabar com a Falou corrupção da no corrupção. mundo, Emílio. Ô, Emílio, a primeira Ninguém tá coisa aqui que a falando doutora vai falou foi acabar com a justamente corrupção isso. no mundo. Mas é o que a gente quer. Nós Então, estamos falando. Emílio, uma Eu pessoa sei, vai lá não, e mata. Então não investiga, porque as outras vão continuar matando? Mas a gente Não, tá com a você tem- esperança. A gente tá quer criticando o zerar. lado sem Deixa eu entender o falar. sistema. Calma, Deixa não eu vai zerar falar, de uma deixa eu vez. falar, deixa eu falar. Nós Eu não estamos vou há dar 3 café anos pra com essa Paulinha. novela. Essa novela que não acaba, vem um áudio aqui, aí vem outro Nunca ali. vai acabar. Aí vem. Alô? 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 Quando veio o alô, lembra? Alô? Ô, Lula! Você lembra? Lógico. Porra, 3 anos, cara. E fica uma soltando, pizza. parece o House of Cards fez uma brincadeirão. Parece Não, aquilo já não lá. dá mais pra competir. Eles brincaram Entendeu? com isso. E é Você verdade. entendeu, Tá Vitor? difícil competir, ó. Mas não dá Emílio, mais. o que eu acredito é o negócio. seguinte, veja se você discorda de mim, cara. Se a gente concorda que a corrupção tá intrínseca na política, em primeiro lugar a gente tem que diminuir o Estado, que é algo que você falou no começo, que a gente concorda. O Sim. que eu acho muito perigoso a gente ficar com esse discurso de não, o Brasil tá todo cagado, não tem mais esperança mesmo, que aí você gera votos de protesto, por exemplo, quando o Tiririca ganhou com aquele discurso de pior que tá, não fica. Então você começa a apoiar esse tipo de atitude, que é uma coisa muito mais negativa ao país. Eu acho que a gente, em vez de acreditar em pessoas, em messias da política, a gente tem que acreditar em boas ideias que vão mudar o país estruturalmente. Política é um entretenimento hoje em dia. Mas então, você vê os se a caras gente fazendo até meme. um jornalista Mas- chama mas de é uma coisa camarote. boa A isso. política não é o que você acha que é essa Mas eu acho seriedade. uma coisa você, boa, o carioca, mas o- então, essa seriedade. Não é, cara. Mas, Emílio, não se a gente tá na rádio hoje, por Mudou. exemplo, na hora do almoço, num programa bem humorado, e a gente tem a chance de falar sobre política, eu acho muito maravilhoso isso. Mas ninguém que a tá gente, preocupado pelo com isso. Lógico que Ah, tá. sim, claro que tá. Lógico que tá. Claro que tá, Lógico que gente. tá. Empregada me acordou Ó, pra falar lógico sobre que isso tá. hoje. Deixa eu falar. Tem um documentário muito bom, não sei se vocês viram, Netflix, do Roger Stone. Ótimo. Maravilhoso. Eu assisti. Que fala da campanha do Trump. É Você muito assistiu? bom. Ele fez do Ele Nixon, fala, ele fez e todos fala os dos últimos presidentes. 30 anos da política Isso. americana.
todo mundo... Carioca, viu? Não viu. Ainda não, Emílio. Então assista. Então assista, você que gosta de política. É um documento, eu não sei o nome... Get Me Roger Stone. Isso. O Roger Stone, ele é um cara, é um marqueteiro político, é meio ativista e tal, malucão. Você vai assistir aquilo lá, a gente que paga pau para Estados Unidos, a gente acha que lá... Eles são ótimos. Que lá funciona. A gente acha que a política... O presidente deles também é acusado de obstrução de justiça, né? É bom lembrar essa semana. Entra lá no Netflix e assista esse documentário. O que ele fala, o mesmo discurso sempre. Vamos deixar a América grande de novo. Pra você, entendeu? Pra você entender que a política... Ele vai na necessidade do povo. Que é o que o Fidel falava lá. Falou pra nós. Né, Zucca? Falou exatamente isso. Uma coisa pra você. Qual é a carência do povo? Ele vai aonde o cara quer. Exatamente, então esse é o seguinte, populista. Por quê? Porque o que a gente quer? A gente quer o bem, certo? Sim. Só que o político, ele não quer o bem. Ele não tá preocupado em fazer o bem. Ele lado dele. Depende. Ele viu o lado dele. Ele no poder. Ele quer, mas você conhece todo. É isso, então o cara cumpre 2 mandatos e sai. O Temer foi lá, ele falou, dá uma linha lá pro Cunha, dança senão eu vou dançar. De acordo com a música, ele pega qual que é. Ele vê a pega e faz isso. Deixa eu falar uma proposta pro pessoal aqui, vocês julgam a minha proposta. Vai lá. Quem discorda aqui que político normalmente não produz nada, quem produz é o trabalhador. Quem produz é a galera que acorda cedo e sai de casa pra fazer. E volta a eu concordo. Então é o seguinte, então em vez da gente ficar pondo esperança em Salvador, em Mito, em não sei quem, não sei o que lá, por que a gente não deixa as pessoas livres que produzem pra produzir? Por que a gente então não apoia medidas que vão fazer o Estado sair da vida do trabalhador? Eu vou dar um exemplo prático aqui. A gente tem hoje o país numa tragédia que o segundo presidente, que era o vice de uma presidente corrupta, que foi impedida, tá caindo. Só que acima disso, o que é mais trágico, não é só a corrupção, que todo mundo aqui eu tenho certeza que ninguém achava que o Michel Temer era um cara honesto. A gente não se decepcionou com ele. A gente sabia que ele não era um cara honesto. A diferença é, a gente tava com um país que estava começando a caminhar para um lado que é positivo. Por exemplo, a gente estava quase passando a reforma trabalhista. Então, qual que é o perigo do discurso de que tá tudo cagado, etc. Que a gente esqueça o que realmente importa, que é, por exemplo, medida como a reforma trabalhista. A gente estava quase tirando dos sindicatos a tetinha que eles estavam mamando lá do imposto sindical obrigatório. Agora vem esse tipo de coisa. Sabe quem é que sorri com isso, cara? Quem sorri é sindicalista. Quem sorri é o pessoal da esquerda que fala, tá vendo? Vamos deixar o país afundar. Mas, meu querido, mamãe falei, você tem que entender que numa democracia também tem o outro lado. Entendeu? Não é só o que você acha. E hoje em dia é tudo assim, cara. Hoje em dia só prevalece o que você acha. Polarizado. E o outro que se dane. E não é assim que funciona. Mas você tá muito não precisaria mudar, por exemplo, os políticos. Vai lá, 2 mandatos e acabou. Tira o café da Não tem mais essa mamata Doutora, toda. eu quero saber o seguinte. Eu quero saber se é a Carmen Lúcia que vai tomar conta do barco. Porque o problema agora é o barco. O barco tá... deriva. O barco tá que nego não sabe onde vai. Então, mas antes disso, eu quero só passar eu quero saber isso. Você que só uma elucidação. Deixa ela porque falar. Você acabou de passar um discurso assim muito sem esperança, né? Sim. Acreditando que nunca nada vai ser mudado. É porque ele é pessimista. Todos os países são assim. De fato, a corrupção... Não, tô falando que a política é assim. Então, de fato, a corrupção é um mito acabar com a corrupção. A corrupção existe em quase todos os países. Há países que não existe a corrupção, são poucos, tá? Agora, o que vemos no país é uma corrupção generalizada no Brasil. Então, é necessário que seja diminuído esse grau de corrupção, tá? Por ano no Brasil, números da ONU, são desviados 200 bilhões de reais por conta da corrupção. Todo ano, 200 bilhões de reais são desviados. Esse valor equivale a 3 vezes o orçamento da educação, a 3 vezes o orçamento da saúde pública e 5 vezes segurança, tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitos países têm um índice de corrupção tolerável. Tem países que figuram no ranking da Transparência Internacional, que são os países menos corruptos. Dinamarca, Noruega, Suécia. Doutora, Dinamarca. Dinamarca, se um político rouba milhas, é um escândalo. Então você não vai dar educação A Dinamarca, se um político rouba milhas, Emílio, um país tem que ser feito por bons exemplos, Emílio. Peraí. Não, mas pera. Você não vai dar, então, educação pro seu filho porque ele vai errar? Até aí o carro foi inventado nos Estados Unidos e o carro tá aqui. Vira-lata. Nós temos que seguir bons exemplos, Emílio. Mas a gente tem que seguir bons exemplos. Não, mas aí é síndrome de vira-lata. É tipo assim, isso funciona pra eles, mas pra nós não. Funciona aqui também. 7-1 sempre. Emílio, há 20 anos atrás, Hong Kong era um dos lugares mais corruptos do mundo. E não é hoje em dia? Não. É o último que tem dinheirinho
caminho lá os bancos. Não. Vai lá os bancos. Hong Kong Os caras estão consi- mandando lá pra Singapura. A Dilma falou, manda pra Hong Manda Kong. pra Singapura. Manda lá Não. pra Hong Kong. Hong Kong. Tem imposto lá. Há 20 anos atrás. Não tem imposto na... Menino, deixa ela falar. O Eduardo Saverinho, Eu sócio acho- do Mark não, Zuckerberg, tá com a grana Eu lá. acho que a gente não tem que ter mais esperança. Não Tem que adianta ter, ter Emílio, esperança. tem que ter. Vamos, então, Graças o que que é? à Intervenção Operação Lava Vamos Jato. entrar A no Operação Congresso Lava Jato. Tudo, eu não tô entendendo. A Olha política é só, necessária. Emílio, olha só. Gente, A Operação Lava a Jato. política é necessária. Sabe que eu tô feliz? Porque, Emílio, eu vou te falar. Eu tô muito feliz como um brasileiro, como um cidadão que paga os meus impostos. Eu tô muito feliz porque a Operação Lava Jato, já tivemos outras operações lá atrás, Castelo de Areias, que pessoas foram perseguidas dentro da Polícia Federal, foram caçadas, né? Quem não vai esquecer da Grupo Opportunity o que aconteceu? Então hoje a Lava Jato, graças ao povo brasileiro que foi às ruas, que brigou pelos seus direitos e apoiou tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público e a Justiça. Então isso é muito importante. Existe um Brasil a partir da Operação Lava Jato. É um novo Brasil. Concordo. E que a gente, se nós continuarmos atentos a política, coisa que o Brasil nunca acompanhou na sua história, como, por exemplo, existem vários países que o povo é conectado com a política e o Brasil está aprendendo, e que seja uma boa lição e que corrupção não vai acabar, mas que não pode ser a balbúrdia que está. Não, e outra, Isso aí, hoje, Carioca, hoje a gente tem finalmente. uma arma muito forte, cara. Hoje a gente tem uma arma chamada internet, cara. WhatsApp. A gente tem um monte de informações que A não gente chegavam fala com o até a nosso gente. deputado. Ela deu um exemplo aqui maravilhoso de Hong Kong, eu dou outro. Se você pegar Singapura... Que Hong Kong? Hong Kong é o mercado... Vai ver o mercado financeiro Emílio, de Hong Kong. vamos pegar... Vocês sempre veem que essa conversa de a Dinamarca é bom e Hong Kong é bom e o mundo é bom. Mas é verdade. Não é, cara. É melhor que aqui. O quê? Dinamarca. A Dinamarca é melhor porque é mais rico que o Brasil. Sim. Mas como é que ficou é mais o que a rico? gente tava falando. Mas ele tá como falando é em redução do Estado, redução do tamanho do Estado. Mas o Brasil é calma. muito rico, Trabalhando com né? extremos, O Dinamarca Brasil e Brasil. Não, é Vamos muito ter um meio rico em termo. recursos minerais, em recursos naturais, petróleo, ouro. Mulheres. O problema Eu da tava corrupção lendo- não é do Brasil não é falta de... Singapura, 80 anos atrás, Emílio, era rico. Corrupção. Doutora, eu vou dizer um negócio pra você, doutora. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu li um livro de 1920. E aí, esse livro de 1920, ele falava o seguinte: o Brasil é um país rico. É exatamente o que você falou. O Brasil é um país rico, com vários recursos minerais. Índios. Mas ninguém sabe explorar aquela coisa que tá lá. Entendeu? E nós estamos aqui vivendo esse negócio e vai e toma um 7x1, toma outro 7x1 ali. Parar com esse e vai. 7x1. Mas é penta. Isso, Emílio. Eu quero saber quem vai mandar. O Tite! Não, Emílio. O Tite! O Tite! Ó, vamos falar de Hein, exemplo prático. Vamos falar de Singapura, que ela deu um exemplo de Hong Kong. Vamos falar de Singapura. Singapura, 80 anos Singapura atrás. é uma ilha. O cara não conseguia, Mas é não tinha pura. lugar pra cagar no chão, É cara. uma ilha. O cara não tinha É lugar, uma não tinha ilha. saneamento básico. Como é que enriqueceu? Singapura tem um rei. O rei lá manda. Pra você Deixa- tirar uma carteira de motorista. deixa as ele não pessoas quer que os livres ca- pra trabalhar. Em Singapura, o rei não quer que você ande na rua. Sabe quanto custa a carteira de habilitação em Singapura pra você ter um carro? $200 mil. Emilio. Você ter, porque é o rei que manda. E países É um rei. grandes, É um como rei. Canadá e Estados Unidos. Não são sei, o países Emílio sabe umas coisas. Mais Estados Unidos. Estão falando que mais nunca vai ter é jeito. Emílio, Você tá falando que 200 nunca vai mil ter dólares. jeito. Eu acho que nunca vai ter jeito. Eu posso trazer uns dados de números de Por favor. Não, de não. dinheiros, valores? Tem que deixar a doutora. Pode sim, doutora. Só se forem suas Gente, medidas. deixa a convidada falar. Custo medidas. Quanto você tem de cintura? Emílio, Eu não acredito mais. Emílio, não eu queria acredito saber mais. da procuradora. Você é pessimista, Eu sou doutora, uma por pessoa favor. extremamente otimista e Boa. esperançosa. Boa. Tá? Gata. Boa. Eu poderia trabalhar as horas que eu deveria trabalhar, bater meus carimbos e fazer um trabalho ok e receber meu salário no final do mês, tá? Mas eu acredito que é possível mudar sim. Trago novamente os fatos de Hong Kong. Era um lugar extremamente corrupto e atualmente ele é o 17º país mais honesto do mundo, tá? E Estados Unidos também, há 20 anos atrás, era extremamente corrupto. Então, para trazer um pouco mais de esperança, já foi repatriado, ou seja, valores que estavam no exterior e voltaram por conta da Operação Lava Jato, 756 milhões de reais. Dinheiro que voltou, dinheiro ilícito que foi roubado. E já foi bloqueado no Brasil 3,2 bilhões de reais por conta da Operação Lava Jato. Então dá. 4 bi, quase 4 bi. Doutora, eu não estou falando mal da Operação Lava Jato. Não estou falando mal da Operação Lava Jato. Eu acho que é uma coisa que não vai ter fim. Eu quero saber o seguinte: quando vai ter fim esse negócio e nós vamos trabalhar
Eu sei, mas vai ficar o quê? Vai ficar nisso? Não, é diminuir. Mas, Emílio, vai os bandidos... Você prefere que... Não, eu entendo, mas, Emílio, as quero evidências saber e o as seguinte. provas têm que ser condenadas. Isso é um processo de justiça. A justiça tem que ser feita. Se abrir o inquérito, que se feche o inquérito. Esse é o ponto. Se há uma denúncia, seja quem for, contra Temer, contra Écio, Lula, Dilma e o cacete A4. Abriu o inquérito, tem a prova, amigão, condena o juiz, vai preso, vai, não vai, tá liberado. Que se compra a justiça. Não, mas não é isso. Eu tava conversando com o Vitor, tudo bem. A imprensa tudo bem. adora uma fofoca histeria. A deixa eu Tititi virou a política. Não, então. Mas eu tava falando com o você tá Vitor. falando, Eu eu tava falando com o Vitor exatamente isso. Por exemplo, se você pegar a Venezuela, vamos pegar a Venezuela. Lá, os caras estão num país instável, sei lá, há mais de 10 anos. Há quanto tempo a Venezuela tá essa zona? O bolivarianismo, o chavismo começou em 2001, em 1999. Agora, a instabilidade na Venezuela começou aproximadamente após a morte de Hugo Chávez em 2013. Não, já estava instável com o próprio Hugo Chávez. Com a queda do preço do petróleo. Dele foi uma polêmica. Mas a gente pode falar 2010, cara. Não, antes, Vitor. Instabilidade assim? Porra, de como protesto? não, cara? Já faltava um monte de coisa. O cara ameaçava os Estados Unidos, o cara é um puta louco. Porque o que acontece? O que aconteceu? A Venezuela, se você for pegar, é meio parecido com o Brasil. É lógico que o Brasil é muito mais rico, né? O Brasil não... Nós não temos esse autoritarismo aqui. Isso. Mas esse jeito de jogar um contra o outro é mais ou menos a mesma coisa lá. Então, quer dizer, tem os caras que falam, nós somos o povo, e aquela é a elite e tal, e não sei o quê. E virou uma confusão também que ninguém consegue. O Botafogo pode ser presidente, o Botafogo. É, o Botafogo. O Botafogo Bolinha. pode ser... Porque eu falo o seguinte, Vitor, o que eu tô falando é o seguinte, doutora, o que eu tô dizendo, o que eu gostaria de entender, e acho que também ninguém tá entendendo, é quem vai sentar e conversar. Tem que ser o judiciário? Essa é a pergunta. É isso aí. Tem que ser o judiciário nessa eleição indireta, porque a classe política está completamente deteriorada. Por mais que a eleição seja indireta, agora, uma figura do judiciário neutra, imparcial, conseguiria levar o país para mais um ano, até a eleição de 2018? Então, é aquela questão, não é um salvador da pátria, não é porque vai depor um presidente que vai ter outro que vai salvar. Tem que ter mudanças sistêmicas, volto a falar. Tem que ter reforma política. Nós não somos representados. Dos mais de 500 deputados que existem na Câmara, apenas 36 foram eleitos com o nosso voto direto. Essa infinidade partidária não é possível que haja tantas ideologias diferentes. Então, tem muita coisa que tem que ser melhorada, que tem que ser adequada. Então, reforma política e reforma jurídica, no caso das 10 medidas que trazem mudanças pontuais e factíveis, tá? Claro que o judiciário sempre acaba sendo a última palavra. Qualquer lesão a direito pode ser levado ao judiciário. Então, trabalhando hipoteticamente, caso haja alguma renúncia, caso haja um afastamento do presidente, seja pela cassação da chapa, seja por acolhimento de um pedido de impeachment, que demora um pouco mais, ou se haja uma denúncia criminal pelo PGR. O assassinato. Tem a linha sucessória, tá? Quem estaria na linha sucessória presidencial? O presidente da Câmara dos Deputados. Que está na Lava Jato também. Que está investigado. No meu ponto de vista, ele não poderia assumir essa presidência. Em segundo lugar, o presidente do Senado, Eunício de Oliveira. Que também está na treta. Que também é investigado, tá? Sobrou o presidente do Supremo Tribunal Federal, que seria a ministra Carmen Lúcia. Então, no meu ponto de vista, essas duas pessoas, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado, eles não têm idoneidade moral para assumir. Além disso, há pouco tempo, o STF, quando estava analisando uma ação de um partido político contra o Renan Calheiros, discutiu-se isso. Se quem estava na linha sucessória presidencial, sendo réu numa ação, se poderia estar na linha sucessória, né? O Supremo deu uma decisão, no meu ponto de vista, incoerente. Tá? Porque eles deveriam ter, consequentemente, afastado o presidente Renan Calheiros, o então presidente do Senado. Porque uma pessoa que é investigada em 12 inquéritos policiais, que responde a acusações criminais, no meu ponto de vista, não pode ocupar uma posição de presidente do Senado. Mas... Foi julgado. Tem isso também. Não, ele é acusado. Não tem problema, tá? Não tem problema? Não tem problema. Mesmo sendo, por exemplo, eu posso acusar uma pessoa. É isso que eu tô querendo entender. Não tô defendendo Renan Calheiros, gente. Pelo amor de Deus. Tô querendo entender como é que funciona. Porque eu posso ser acusado de alguma coisa que eu não tenho feito. Mas eu acho que tem que ser julgado. Sim, mas quando é uma acusação, há provas da materialidade, indícios de autoria. Tem claro que que pode, mas se você for condicionar... Por que você leva pro juiz? Pro juiz julgar. Sim, mas se você for condicionar o julgamento, que demora, por vezes, poderosos 15, 20 anos, mas aí não demorar. tem sentido. Não, até vou dar um exemplo triste. Mas no caso dele, né? Deixa ela falar. Não discute com a Não, eu tô querendo entender. Eu tô querendo entender Não, a gente tá discutindo. Essa questão, se você for condicionar, acabar a pessoa ser julgado
julgado demora muito tempo. Então, havendo elementos que não recomendam que a pessoa permaneça no cargo, é mais recomendável que ele não permaneça. Mas não é, por exemplo, o Lula. Vamos falar do Lula. Peraí, eu preciso fazer um break. Não, o Lula rápido. Peraí, calma que eu preciso fazer um break. Não, porque eu não queria perder a pedalada da Dilma. Calma que eu preciso fazer um break. Eu vou fazer um break agora. Emílio, tá difícil, hein? Depois dá informações. Peraí, pode ser daqui a pouquinho? Pode ser. Você tem 10 anos, respeito. Vou fazer o break da rede. Obrigado, tudo bem, tio. Criança, Vitor. Se quiser dar informação, pode dar, Vitor. Não, rapidamente. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o presidente da República, Michel Temer, entrou com um requerimento no Supremo Tribunal Federal para pedir a Edson Fachin, relator da Lava Jato, acesso à íntegra de todos os áudios da delação da JBS. Nos bastidores, a informação é que Temer só faria um pronunciamento após ter acesso a esses áudios. Mas, de alguma forma, já há uma expectativa que o Temer vai falar às 4 horas da tarde de hoje. E às 5 da tarde, os principais partidos de oposição a Temer vão entrar com um grande pedido de impeachment. Já entraram, né? Já entraram com vários, mas esse às 5 da tarde é o principal. Vai reunir PSOL, PDT, Rede, PT, PCdoB, PSB em um pedido de impeachment. Como é que você sabe de tudo isso sendo uma criança? Vai voltar... Depois eu te conto. Vai voltar aquele negócio de sempre. Aquela baixada. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre da Procuradora da República no Ministério Público Federal. Ela atua na área criminal, investigando casos de corrupção. Ela coordena o Núcleo de Combate à Corrupção e as 10 medidas contra a corrupção. Que é aquele negócio que eles fizeram e aí a votação foi lá e a gente não ficou sabendo direito. Mudava um negócio aqui, mudava outro lá. E teve também muita polêmica nessas medidas contra a corrupção. Umas eram a favor, outras eram contra, outras diziam que ia prejudicar e outras diziam que beneficiar. Também foi uma confusão, né, doutora? Essa aprovação foi muito complicado, né? Porque foi constituída uma comissão no Congresso de 30 parlamentares. Durante mais de 3 anos tivemos vários debates na Câmara sobre as 10 medidas, né? Dr. Sérgio Moro foi, Doutor Dallagnol, vários procuradores, advogados, jornalistas, para debater o assunto, porque mudanças sistêmicas não se faz da noite para o dia. Então houve um grande debate. No final, essa comissão de 30 deputados aprovaram por unanimidade o relatório do Onyx Lorenzoni, que ele modificou alguma coisa, de 10 viraram 18 medidas, mas a essência foi mantida, que era criminalizar e punir severamente os crimes de corrupção. Mas, no dia em que houve o acidente da equipe do Chapecoense, quando o Brasil chorava por essa tragédia, de madrugada foi levado ao plenário da Câmara dos Deputados. O que eles fizeram? Desfiguraram completamente as 10 medidas contra a corrupção. Rasgaram, jogaram no lixo e, em vez de combater a corrupção, eles colocaram crimes praticados por quem? Por juízes e membros do Ministério Público Federal, o chamado crime de abuso de autoridade. Ninguém é a favor de abuso de autoridade, o abuso de autoridade deve ser combatido. Agora, no momento, não é para se discutir essa questão. Então, foi tão desfigurado o projeto que houve uma decisão do Supremo anulando essa sessão de votação. Então, ela está lá parada na Câmara. Eu acredito que não seja um bom momento se discutir isso agora, nessa situação que está, vários deputados estão investigados na Lava Jato. Mas o que eles fizeram foi um atentado contra mais de 2.200.000 pessoas que assinaram as 10 medidas. Muito Doutora, bem. por falar em Lava Jato, eu queria saber se corre algum risco de um possível novo presidente da República travar a Lava Jato, parar com a Lava Jato. Sim, sempre há esse risco, né? Se é um presidente desonesto, que tem algo a proteger, há esse risco, né? Não tem, mas o Brasil para isso. Sim, por isso que é importante ressuscitar a esperança, porque se não fosse o apoio da sociedade, a Lava Jato não estaria no pé que está passando agora a operação. Então, veja, o que amplamente está sendo noticiado pelo presidente Temer, de que eventualmente ele estaria pagando valores para que Eduardo Cunha não fizesse colaboração premiada e até o operador, o Funaro, isso é muito grave. É sim um atentado contra a operação. Claro. A partir do momento que você quer silenciar condenados para não abrir o bico e delatar outras pessoas, é um crime de obstrução à justiça. Então, por isso que... É um dos mais graves, né, doutora? É muito grave. É contra o povo. É o crime contra o povo. Emílio, você sabe que eu tô, assim, só um comentário, eu tô assistindo o seriado lá, o Versalhes, como que eles Versalhes? construíram lá e roubaram o dinheiro do pessoal parisiense. É mais ou menos a mesma temos coisa. Não, sem Versalhes. Versalhes é do gordão lá, como é que ele chama? Não, amor, é o seriado que eu tô sei, vendo. é do... Então, mas fala exatamente dessa francês corrupção lá. do francês que eu tô vendo, como
como roubaram o dinheiro público da época do pessoal de Paris pra construir aquele palácio absurdo. Não, aqui é realidade, a gente tá Ficção é realidade, Dinheiro versários, público. ou outro vai decapitar. Temos informações, Vitor. Como é que vai terminar essa novela? Pois é. Vitor La Regina, eu quero que você agora seja uma mãe de Ná. E nos dê agora. Eu nos quero. dê esperança. Ele não é jornalista, bem informado? Sou jornalista. Jornalista. Muito bem informado. Esse garoto Você aqui, é ele muito mora na bem rádio, informado. Emílio. Eu quero saber. Sou testemunha que trabalha demais. Ele nasceu Vamos na trabalhar, rádio. hein, Eu quero- Vitor? É o Zé aí. Eu quero saber. Tem que ficar atento aí, né, galera? Eu quero saber o que vai acontecer. Ó, o que a gente já sabe. O PSDB... Não, eu não quero saber o que a gente já sabe. O que eu quero acho que vai saber acontecer? O que Ele não vai é, acontecer. ele vai prever agora a Tá. política? Vai. É? Tá. Nós temos. Eu vejo duas possibilidades. Ah. Eu vejo duas possibilidades. A renúncia de Temer. Ele não vai acontecer, tá? Na minha opinião. A renúncia não vai Eu acontecer. acho que não. Como é que ele vai tirar o foro dele? Não é Deixa ele possível. falar um pouco. Eu acho que Os caras pedem a opinião do Pelo cara de e não... Deus. Eu acho que o impeachment praticamente está fora de questão nesse momento, porque o governo Temer ainda conta com boa parte da base aliada. Claro que essa base aliada vai diminuir, já hoje já diminuiu bastante. Mas para o pedido de impeachment começar a tramitar na Câmara, é necessário que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está reunido com o Temer neste momento, lá em Brasília, no Palácio do Planalto, aceite o pedido de impeachment, brother. Agora, eu acho que o impeachment também seria um processo muito doloroso, e demorado, longo, né? E fragilizaria a economia brasileira. Eu acho que tem a questão da renúncia do presidente Michel Temer. Por enquanto é um enigma, ele só tem uma manifestação do presidente. Gilmar Mendes. São ontem. E Gilmar Mendes. E tem a questão do TSE. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, está na Rússia, né? Chega hoje às 8 da noite. Eu espero que ele volte. Porque o que acontece? Temos um julgamento do TSE, que julga a chapa Dilma Temer. Isso ia ser em junho e parece que já havia um acordo de segurar a bucha até 2018. Sim. Então, né? Não é acordo, é que mudou o juiz. Agora o cenário mudou completamente. Não, havia um acordo, porque o cara também que é juiz, e a nossa procuradora sabe muito bem isso, você tem que ver o que é viável, o que é adequado àquele momento. É lógico que o cara vai julgar assim também. Não é código de Hammurabi. Não é, doutora? Ou estou falando uma... Mais ou menos. No julgamento, não dá para você ficar pensando em questões políticas, questões econômicas. Tem que cumprir a Constituição e a lei. Então, se, por exemplo, você tem o juiz, se recebe um processo, tem provas e ele está convicto que tem que condenar, ele tem que proferir um decreto condenatório. Ou se o Ministério Público pede a prisão de alguém, a busca, a apreensão em algum lugar, o juiz tem que dar, caso ele entenda que os requisitos estão presentes. Não pode se pensar, isso vai prejudicar o partido A, vai favorecer o partido B. Não é o partido A ou o partido B, não é isso. Eu tô falando, é você priorizar a estabilidade econômica do país. Né? A estabilidade, a governabilidade do país até a próxima eleição, que seria em 2018, porque isso ia ser julgado em junho, me parece. Isso. E parece que 7 e 8 de junho, daqui a pouco. Mas trocou os dois juízes, que havia pedir vistas. Eu sei, mas parece que havia um movimento para que isso acontecesse. Mas acho que isso não vai preservar a governabilidade e estabilidade. Acho que o que deixa o país instável é a corrupção e a impunidade. Então, se algum crime eleitoral foi praticado e no entendimento do MPF foi praticado, o Procurador-Geral Eleitoral já deu um parecer pela cassação, não é minha área, mas pelo que eu já vi na imprensa, tem que ser apurado, tem que ser divulgado e tem que ser julgado. Não se pode esperar alegar uma governança do país. Isso não... Mas é o Não, mas eu tô falando o seguinte, doutora, o que eu tô falando, e acho que todo mundo que tá ouvindo a gente, é saber o seguinte: esses caras vão sentar, eles vão bater um papo, vai sentar lá, sei lá, o Supremo, quem vai sentar lá com a Carmen Lúcia, quem vai sentar com os caras, com o procurador, fala, é o seguinte, tá uma zona, nós precisamos organizar. Como é que nós vamos organizar isso aqui? Vai existir esse entendimento ou não? Ou vai ficar cada um preocupado com 2018? Isso não pode ter essa preocupação, não pode ter preocupação política. O que eu queria tentar dizer é o seguinte: se está pendente no Superior Tribunal Eleitoral esse julgamento pela cassação ou não da chapa, isso tem que ser pautado e tem que ser julgado, não tem por que ficar esperando. Mas se trocou dois juízes, no caso, esse é o lance, né? Isso também é um pouco complicado, você trocar juízes no meio de um processo, isso não é saudável, não é recomendável. Mas não era porque venceu o prazo, era
Isso é jogada, é Peraí. jogada. Não, é jogada? Você acha que foi Eu não jogada? tenho conhecimento. Eu também não, por isso que eu tô perguntando. Não é minha Essa troca área. de juiz. jogada pode demorar um pouco mas mais. não é, o Vitor, não sei, você que tá mais... É que o caso poderia ter sido julgado naquela primeira vez, no mês de abril. Benjamin lá. Quando o Herman Benjamin aprovou o relatório, leu o relatório a favor da cassação, só que aí... Quem pediu vista? O TSE pediu, deu 5 dias para que a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff conseguisse ter acesso a todo o relatório. Então deu prazo de 5 dias, só que aí coincidiu com prorrogação e aí viagens de ministros ao exterior. Quem pediu vista? Não lembro? Cerveró. Eu não tô lembrando. Não, alguém pediu vista desse processo. Eu acho que Porque o TSE é jogada, rotativo, não é isso? A cada biênio vai trocando juízes. E aconteceu essas 2 trocas agora. E eles provavelmente vão pedir vista porque eles não conhecem o processo. Vitor, você não respondeu. Carioca, ele... Ou a renúncia ou o TSE. Eu acho muito difícil o Temer entregar a faixa presidencial para outro presidente em 2019. O Fernando Henrique acabou de se pronunciar, Então. Emílio. O Fernando Henrique acabou de se pronunciar. E no caso dele, ele acha que seria o conveniente ele pedir a renúncia. Fala em renúncia. Deixa eu falar uma coisa. Essa deve ser a posição oficial do PSDB. Então, mas lá, vamos lá. Abandonar o governo Temer e pedir a renúncia. Vamos lá, temos aqui a doutora, representante da Procuradora da República, Ministério Público Federal. Vem aquele brasão bonito que assusta a turma e ela sabe do que tá falando. Se o Temer vai lá, ele fala, vou renunciar. Vai lá, faz a cartinha, faz o negócio. Segundo a doutora, o Botafogo não pode entrar. Certo? Ela falou em condição moral. Não tem deveria. condição moral. Eu sei. Mas quem vai determinar isso é o Supremo. Há um precedente, Então, né, do quer dizer, Supremo já. Tudo a gente vai ter que olhar o que o Supremo vai falar. Certo? É o Supremo que vai decidir essa bagaça. É isso, doutora? Isso. Então, quer dizer, a justiça vai estar acima de todos. Não Sim. vai ser uma coisa independente. Sim, e no sistema democrático que nós vivemos, a justiça, o judiciário é a última palavra. Tudo pode ser submetido ao judiciário. Quando eu falo, na minha opinião, que eles não teriam condição moral e idoneidade para ocupar esse cargo, além de ser evidente, porque qualquer pessoa que presta um concurso público tem que juntar a ficha de antecedentes. Se tiver qualquer algo anotado, não vai poder tomar posse. O que dirá um presidente da República, né? Agora, também há um presidente do Supremo. Quando o Supremo julgou uma ação proposta por um partido político contra a possibilidade do Renan Calheiros... Sim, ele falou descida Exatamente. lá. Que foi o Lewandowski. O Supremo entendeu que como o Renan Calheiros era réu numa ação que tramitava da Lava Jato, ele não poderia figurar na linha sucessória. Então a decisão do Supremo diz respeito a réu, né? Tá. Réu é aquele que já tem uma ação penal contra ele. No caso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Eunício Oliveira, até então eles são apenas investigados. Mas, no meu ponto de vista, eu penso que essa decisão do Supremo poderia ser estendida para investigados também. Tá. Mas aí não vai criar uma outra crise? Não vai criar uma outra crise? Não, eu acho que Quem manda mais? Eu acho que haveria crise se um presidente da República estivesse sendo investigado na Operação Lava Jato. Doutora, mas essa lei existe? Essa lei existe, olha só, vamos lá. Política, a gente sabe como é. Política vale tudo, como diria o Aloysio Mercadante, né? Na política vale tudo. E o que acontece? A política, o cara joga sujo. As campanhas pelo interior do Brasil, todo mundo que mora em lugares, em cidades pequenas, sabe como é que funciona a política. É pela força, é pelo mais rico, é pela oligarquia. Então existe muitas denúncias falsas, entre aspas, para poder que aquele cara, de repente, que vem do povo, não possa assumir. Simplesmente sem ser julgado, apenas uma denúncia. O que eu tô dizendo é o seguinte, vou dar um exemplo. Luiz Inácio Lula da Silva, daqui a um mês, provavelmente o Moro vai dar o seu veredito sobre o caso do triplex, ou do triplex, como queiram. O Lula vai poder ser candidato. Por quê? Por quê? Ele só não poderá assim que a segunda instância, que é lá do Rio Grande do Sul, que é o colegiado, certo? O tribunal vai poder dizer se ele é culpado ou inocente. Aí que tá o problema, porque isso poderá ser em junho ou julho do ano que vem, quando o Brasil, com a campanha em alto, a campanha vai estar pegando fogo. Imagina a campanha pegando fogo e o Lula sendo preso. Esse é que é o ponto, entendeu? É por isso que a defesa do Lula tenta o tempo todo jogar 80 testemunhas. Ele quer que prorrogue para que dê tempo que o Lula seja candidato. Mas isso é lei, não está sendo contra a lei. Entendeu? Ele pode ser candidato até ser julgado em segunda instância, não por um juiz, e sim por um colegiado.
Então, mas isso aí agora, nesse momento. Porque o problema é apagar o incêndio agora, né, doutora? Mas o Botafogo pode assumir, porque ele não é julgado. Então, mas ela tá falando que não. Ela tá falando meu que entendimento, nem o Botafogo, nem mas o e no Eunício... entendimento da lei? O Flamengo É isso já que é a foi. questão. Não é no seu entendimento, no entendimento da lei. Mas ela é a lei aqui. Não. Ela é a procuradora. A procuradora ela acusa. aqui nesta mesa é o Cumpra-se. Mas ela acusa. Quando o cara escreve Cumpra-se, você pode ficar bravo, você pode xingar. É bonito. Cumpra-se. Pá, e tem um chamego. É o juiz. Não, mas você que fala aqui, cumpra-se. A gente doutora, pede, você é doutora aqui. Ela acusa. Você é cúmplice, você é o cúmplice aqui. Nós queremos saber a sua opinião, porque afinal de contas é uma representante linda do Ministério Público, né? Muito elegante. É muito elegante e muito inteligente e muito bacana. Obrigada. Aliás, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, doutora. Cantadora. Tá tão Doutora, legal. você acha então você acha que nós vamos sair melhor desse imbróglio que nós estamos vivendo? Se houver mudança sistêmica, se houver mudança na lei, veja Não, para tô falando agora. Sim, as pessoas têm que ser punidas. Cometer um crime, tem que ser afastado da função pública, ainda que esteja em investigação, não é razoável que a pessoa continue exercendo a sua função pública. Tem que ser afastado, tem que ser investigado, havendo prova, denunciado e condenado e preso, tá? Uma coisa que a gente sempre defende é a prisão dos criminosos de colarinho branco e asfixia econômica. Tem que pegar todo o dinheiro, todo o patrimônio dele para voltar para os cofres públicos. E voltar pra Doutora, gente. você acredita mais na igreja ou nos bancos? Olha, Uma pergunta fora Adorei a pergunta. Fora dessa nossa linha. Deus em quem ou você Itaú? acredita Jesus mais? ou Deus ou Safra? Itaú? Você acredita mais em Jesus ou no Safra? olha, no se Safra. for possível colocar uma outra alternativa... Não, São Deus duas ou Itaú? alternativas Zeca que eu vou dar pra Camargo ou você sertanejo? agora. Eu fico com a Constituição Federal, com as leis, tem que ser cumprida. Muito bem, doutora, você é boa mesmo. Pragmática. Doutora Tamea Danelon, ela é procuradora da República do Ministério Público Federal, esteve aqui batendo esse papo com a gente hoje sobre esse momento que o Brasil está vivendo. E muito obrigado pela sua presença, foi muito bacana. Vitor La Regina, muito obrigado, meu velho. Valeu. Vai continuar no ar, né? Você tá aí e você continua trazendo as informações pra gente. E o Arthur, sei. Você tá com esperança ou não? Eu estou. Quer dizer, não sei. É só uma criança. Você sabe que eu tava vendo Minha bomba, né? o Jornal Nacional. o O Jornal Nacional É o ontem, na Globo, os caras gaguejaram mais que aquelas gagas lá do Pânico. Nossa, Eu também gaguejei ontem. Você à noite. gaguejou Saindo do também? grupo do Gaguejei ontem à WhatsApp. Eu noite. nunca vi tanto jornalista Tanta gagueira, né? gaguejar ontem dessa maneira. O negócio saiu 7h30 da noite. É. A gente tá indo pra casa já nessa hora. É. Bom, tomara que Arthurzão. E o tomara que gatinho isso aqui, aí melhore. Obrigado, gente. Macia. Valeu, meu velho. Um abraço. Vem aí um dia pra gente. Você que é Debater. petista, Pra gente criar esperança aqui. Criar esperança. Eu tenho esperança, cara. Eu tenho esperança que mude. E eu vou te falar, principalmente, eu venho dessa ferramenta que é a internet, cara. Hoje a gente tem muito mais informação do que a gente tinha há 5 anos atrás. A internet é. vamos fazer um grupo Internet no é WhatsApp Salvador, e você liderar falou o assim, eu país. acredito mais na Depende. igreja ou mais como é que é? Nos bancos. Eu acredito mais na internet. Você cara. acredita mais no Se tá no Zuckerberg. Facebook, é Mais no verdade. Facebook. É isso aí, é isso aí. Muito Valeu. bem, muito obrigado. Daqui a pouquinho tem mais aqui na programação da Jovem Pan. Tem que rir, Tem bicho. que rir, tem que rir. Tem que rir. Você tá, As Emílio, você bobagens que tá, a turma que fala é? aqui, velho. você tá sem esperança. A gente precisa acreditar. Você sabe que quando o cara tem esperança, é a última alternativa que serve pra ele. Então. Entendeu? Mas então vamos se matar, porra. A esperança é assim. O avião É a deu um última. problema. Você tá no avião, certo? Você tá no avião. Aí o comandante Parou o fala, motor. Bicho, parou o motor direito. O comandante fala: atenção, senhores passageiros, o motor direito parou. Você fala: Deus, Ainda bem que Me tem ajude. um ainda né? tem o motor esquerdo. Você fala: porra, o motor esquerdo tá É lá. a minha Rolls Royce, esperança. aquele Sim. puta Rolls Royce funcionando e É a tal. minha esperança é o Aí- esquerdo. Não é a esperança ainda. Você tem o motor. Tem o Tem motor uma funcionando. confiança, tem uma confiança. Você tem o na motor. tecnologia. Tá lá. Você já sabe que o avião com o motor voa. Tá com direito, é. problemas. Aí o comandante passa mais 15 minutos e fala: puta, tá funcionando, você ficou ouvindo. Aí o comandante fala assim: atenção, senhores passageiros, temos um problema técnico. O motor direito foi pro saco. Aí você fala o seguinte:
Não. Deus me ajuda. me deu esperança. Aí você tem a esperança que ele vai planando, né? Eu tenho que acreditar em Deus. Esperança é essa. Mas essa é... Pô, se não tiver isso... A esperança é o último Mas sua linha de recurso. raciocínio é falar pra todo mundo, bom, vai cair, morremos, abraço. Não, a gente tem que ter esperança. Fé. Então vamos ter fé. Fé. Surra de bênção. Surra de bênção. Hoje não temos surra de bênção. Emilhão. Mas nós temos o surra de Não bênção está aqui. fácil, vamos acompanhar, né, Emílio? O desenrolar desse Brasil. Que Brasil. eu Muito continuo, Emílio, eu tenho esperança. Você tem esperança? Eu tenho. Bom, é bom. Eu gosto muito do... Eu acho que o Brasil está sendo passado a limpo, como diz o Boris. O Brasil está sendo passado a limpo. O Boris falava... Lembra que ele falava? O Brasil precisa ser passado a limpo. E chegou a hora da faquina. Da faxina. O Brasil está sendo faxinado. Muito bem, tomara. Doa a quem doer. A nossa esperança é a Bia. Amanhã eu tô em Macapá, Emílio. Só Parabéns, parabéns. Nossa, eu falei que hoje, olha que absurdo. Amanhã eu tenho show em Macapá, mas eu tenho que ir hoje à noite pra chegar em Macapá amanhã. Muito bem. Meu querido... Amanhã não temos a rádio? Amanhã estaremos aqui, lógico. Então amanhã a gente conversa. É isso aí? Tamo aí. Bom, então é o seguinte. Cara louco. Dependendo dos andamentos aí da carruagem. Fique na Jovem Pan, que nós temos aqui um timaço de jornalistas e comentaristas pra você acompanhar tudo desse dia tão emblemático Reinaldo da nossa Azevedo. democracia. Temos 3 em Professor 1. Villa Country. Temos 3 em 1, Pingos nos Is e todo o jornalismo da Jovem Pan, esse jornalismo independente. Temos que aplaudir a Jovem Olé, Pan pela sua salve independência. o tricolor paulista. Esse microfone a gente fala o que a gente pensa. É isso aí, Carioca. Muito bem. E hoje o Carioca foi bem. Fora Botafogo a vai parte sumir. que ele defendeu o Temer, ele foi bem. Na entrevista. Não vai falar isso, o cara defendeu o Temer. Você foi bem. Cara, olha Cara, só. que ele te olhou. Ó o olhar do Zé pequeno. Não, eu tenho dó de pessoas ignorantes, só isso. Você deu uma defendida. Você tá vendo? Eu tenho dó de quem ouve a notícia pelo relâmpago. Você tá vendo? Entendeu? Ele não vai Tomou embasar mais. já, Você deu uma ignorante. defendida. Olha, o cara olha o relâmpago, mas não estuda o raio. Vai estudar, Rabinho. Você precisa. É um ótimo humorista, mas um bem burrinho. Você Em relação deu à polícia, não sabe nada. Burro Você não. não sabe nada. Burro não. Tá vendo? Você vai escrever livro Ignorante, de ignorante, filho. Você é ignorante. expulsou Desculpa. o Haddad, o Black Bloc, defendeu o Temer. Não. Politicamente falando, não juridicamente falando. Você não sabe nem pode- a diferença entre você política e jurídica. é Você não sabe, querido, desagregador. porque você não estuda. Você é desagregador. Você defendeu Desculpa, o eu Temer. tenho dó de você quando fala aí. Ai, Você atacou o Lula. Eu tenho dó. Você não pode Eu tenho atacar dó, o cara. O Brasil já Desculpa. tá tão dividido aqui, Você dó. que internamente a gente precisa criar Eu tenho paz. dó de Você você. tem que atacar o Temer igualmente. Eu você ataco o ataca Temer. Ele Lula. tá- se ele tiver errado, que seja preso, que seja afastado, É que isso seja. que eu queria é ouvir. isso, mas você tem que prestar atenção que pode haver vários interesses nisso. E eu vou escrever Esse um é o livro de ponto. Black Bloc, E o você vai ponto ter que me jurídico, como engolir. disse a doutora aqui. Mas o Botafogo não pode assumir. O Maia não pode assumir. Se ele não for condenado, ele pode. Ele pode. O Lula pode ser candidato? Pode ser candidato. Pode. Agora tem que seguir a lei, a Constituição que nós temos. Então vamos nessa. Os caras mudam, pô. Muda o quê? Os caras dão Tomé, carioca. Tomé aonde, Emílio? Onde eles querem. Vamos ver. Tentaram dar o Tomé e o povo tá alerta, que o povo continue alerta. O povo não quer aí, bater panela, o povo encheu o vigilante. saco. É isso Já- aí, gente. As panelas Tem já meu era. apoio. Acabou as panelas, bicho. Burro Acabou é nada. você. Acabou as Se panelas. você fizer uma Acabou micareta, vai mais gente. Você Agora é Não. buzinaço, Emílio. A buzinar. vibe agora é buzinar. Vem pra rua. Encheu, já enjoou. Enjoou o quê, Emílio? O Brasil tá pegando fogo, cara. Domingo, todo mundo na rua. É o seguinte, gente. Vamos Agora, embora. é triste a economia. Ó, dependendo de como tiver o negócio aqui, certo, mestre? Tô preocupado com o dólar, viu? O cara só tá preocupado com Miami. Fechou a Mano, bolsa hoje. aumentou, Deixa eu velho. falar. Vou fazer show nos Dependendo Estados de Unidos. como for aqui amanhã, se a gente tiver alguma coisa nova, virar um cara político. Se não, Sim. vamos seguir com a programação normal. E hoje o Carioca chegou cedo também, porque veio político. Então, parabéns Não por veio isso. político Só pra aqui, você- veio político. Só pra você... Não, mas ele Veio falou de político, o política. assunto. Vocês vão Só pra ficar você... brigando? Não, é só pra ele não achar que eu tô perseguindo. Cala a Vocês boca, vão ficar Rabinho. brigando? Eu tenho Não, elogio. ele tá me acusando. Eu tô tá elogiando. acusando você. Elogiando me acusou. nada. Eu te Você acusei? Não, acusou ele. você que me acusou. Eu não acusei. Você me chamou de advogado do presidente. Tá louco. Não. Você tá louco. Você defendeu o Não. Temer. Você tá louco. Eu sou Eu- a favor deixa eu falar. de um país justo pra todos, Pera aí. que Eu tenho que cumpra-se as trabalhar, leis. então. Pronto Ontem- e acabou. Não, não. Temer tem que ir pra O que eu disse cadeia. pra você, o que Também, eu disse pra se você. for Ontem- provado e condenado, que vá. E o Deixa Bola eu tá falar. fugindo. Deixa eu falar. Ontem estávamos falando e você estava dizendo que o Temer estava fazendo um bom mandato. Tava. Não conversamos isso? Olha só, Emílio, vamos separar Calma, a você não política falou de isso, governo. Não, então. O governo Temer, pra quem acompanha É isso. Caderno de Economia, É isso que eu falei. o Brasil precisa de uma reforma, Emílio.
O Brasil estava no caminho. Você não acha? Porque é difícil o próximo presidente, é a oportunidade. Existe na vida oportunidades. E o Brasil estava com uma excelente oportunidade de fazer a reforma, de acabar com privilégios e estava caminhando-se para isso. Acabou. Agora, acabou. Não, Então, eu lamento por isso. Então, é isso aí. Por isso que eu lamento. O Brasil foi saqueado. Eu lamento. Algum problema em falar isso? Não. Não, eu lamento. Muito bem. Cadeia pra então todo vamos mundo. embora. Oi? Cadeia pra todo mundo. Muito bem. Amanhã estaremos de volta aqui na programação Se da não Jovem fomos Pan. presos, né? Não fomos presos Se não ainda. formos presos ainda, né? Não, Porque eu não tenho medo. seremos. Eu já fui, então não ligo de ir, não. Muito bem, queridos. Amanhã ao meio-dia, desculpa aí a rede, passei um pouquinho do tempo hoje. Valeu, banana. E amanhã voltaremos ao meio-dia aqui na Valeu, Jovem Pan. Gilson. Tudo de bom, tchau. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!